são negativas entre os empresários. Termina hoje a missão dos senadores brasileiros que estão nos Estados Unidos tentando negociar as tarifas de 50% sobre os produtos nacionais. Há 2 dias do início da cobrança, a comitiva ainda não se encontrou com representantes da Casa Branca. Ontem, o grupo passou o dia em gabinetes de parlamentares americanos, principalmente da oposição. Integrantes da comitiva, os senadores Jacques Wagner e Esperidião Amin, afirmaram que o foco é o adiamento do tarifaço. A Justiça do Rio expediu um novo mandado de prisão preventiva contra o rapper Oruan e um amigo por tentativa de homicídio contra policiais civis. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno e William Matheus Viana Rodrigues Vieira viraram réus após a terceira vara criminal aceitar a denúncia do Ministério Público. Eles são acusados de atirar pedras contra agentes da Polícia Civil que foram até a casa do cantor para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente conhecido como Menor Pio, suspeito de ser um dos maiores ladrões de veículos do Rio. Um grupo de países pediu ao Hamas que deixe de controlar a faixa de Gaza. Entre as nações que fizeram apelo estão Brasil, Arábia Saudita, Canadá, Catar, Egito, Espanha e Reino Unido, além da União Europeia e da Liga Árabe. O grupo também pediu o desarmamento do grupo terrorista depois de 2 dias de discussões na conferência sobre a questão palestina na sede das Nações Unidas em Nova York. O evento foi co-presidido pela França e pela Arábia Saudita. No horário de Brasília, 9h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você que está na Paraíba acompanhando o Jornal da CBN, ouve agora, através da CBN João Pessoa, as notícias da sua cidade. Muito bom dia e muito obrigado. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento de Native, seu primeiro Allianz no Bessa. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 9h04. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando na 101.7 FM pelas ondas do rádio. Fico feliz em estarmos mais uma manhã juntos por aqui. Peço licença, inclusive, para entrar aonde você estiver nesse momento. Em casa, no carro, no caminho para o trabalho. A gente está aqui durante toda a manhã. Vamos permanecer até o meio-dia juntinhos, trazendo informação para você. Além do rádio, você também nos acompanha em uma transmissão ao vivo em vídeo lá no YouTube. Então você que gosta de acompanhar os bastidores do rádio, é só acessar o YouTube, o canal da CBN Paraíba. Segue a gente por lá, liga o sininho que vamos te avisar todas as vezes que estivermos ao vivo. E você aí do outro lado, hein? Como é que tá? Tá tudo certo? Tudo bem? Tô aqui na torcida para que essa quarta-feira seja uma quarta de boas notícias para você, um dia muito tranquilo, de paz, e assim a gente vai seguindo juntos por aqui. Participa comigo, tá? Manda sua mensagem no 981324088. 981324088. Tô te esperando sua mensagem, seu bom dia. Já tem vários ouvintes chegando por aqui. O Rinalvo, o Gil, Eliana, o João também. Enfim, manda sua mensagem, tô esperando sua participação. Já já a gente vai ler cada uma delas e trazer os seus, os debates que vocês trazem também aqui para nossa bancada. Mas eu vou seguindo, trazendo para você os destaques dessa manhã, porque uma advogada do Rio Grande do Norte foi presa, suspeita de aplicar golpes aqui na Paraíba. Pois é, mais de 20 possíveis vítimas já entraram em contato com a polícia. Uma delas teria pagado R$18 mil pelo serviço que não foi executado. Um princípio de incêndio atingiu o prédio da Codata, no Centro Administrativo Municipal, estadual, na verdade, aqui em João Pessoa, aquele que fica em Jaguaribe. Bombeiros foram ao local e eu trago os detalhes daqui a pouco.
9h06, trago também informações sobre um padre que está sendo acusado de intolerância religiosa depois de questionar em uma missa por que os orixás não salvaram a cantora Preta Gil. Tem política também por aqui, João Paulo Medeiros, um ótimo dia para você. Oi, Caio, uma ótima quarta-feira para você e para todos os nossos ouvintes. Coluna de política quentíssima hoje, com muitas movimentações aqui na Paraíba, muitas instabilidades dentro da base do governo João Azevedo. Hoje o governador faz uma reunião com cerca de 25 deputados que fazem parte da base de apoio na Assembleia Legislativa para tentar alinhar esse discurso. Nosso repórter Guilherme Bezerra está no local e daqui a pouquinho traz essas informações para a gente, desses bastidores lá desse encontro entre João Azevedo e os deputados no hotel aqui em João Pessoa. Valeu, João. Volta daqui a pouco. Nossa equipe está acompanhando ao vivo esse encontro e vamos trazer detalhes para você já já. E aqui na bancada também vamos falar sobre fibromialgia, tá? Você que tem dúvidas sobre esse tema, fica atento porque nós vamos falar sobre os direitos das pessoas com fibromialgia aqui na nossa bancada. 9h08, quarta-feira também é dia de cuidar da nossa saúde com a nutricionista Érica Nóbrega. Será que é verdade que só as crianças devem tomar leite e que os adultos devem evitar o consumo de leite? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso encontro Nutrição e Saúde. E você vai finalmente esclarecer essa discussão que é antiga. Espero você! Então você aí do outro lado, tá me ouvindo? Manda aí sua pergunta. Se você tem dúvidas sobre o uso do leite, né? Para o nosso organismo, é só mandar sua mensagem no 981324088, até dizer assim, com que frequência você toma leite. Acho importante a gente tirar essa dúvida, né? É comum 1 copo por dia, 3 copos por dia? Você pode mandar perguntas assim também, que a gente vai respondendo com a nutricionista Érica Nóbrega daqui a pouco. E daqui a pouco também tem a coluna de economia com Guilherme Bahia. Quarta-feira de decisão do Copom e semana de definição do tarifaço do Trump. Muitas coisas na economia acontecendo, muitas decisões para o nosso dinheiro. E a pergunta que eu quero responder daqui a pouco no quadro CBN Economia é: o que as finanças comportamentais falam sobre o que devemos fazer nesse momento? É daqui a pouco. Agora são 9h09. Trânsito. Retão de Manaíra com lentidão em toda a sua extensão no sentido centro, a partir da UPA Oceania, seguindo até o viaduto de Manaíra. Quem está saindo do bairro do Bessa em direção ao Retão também vai encontrar trânsito lento na Fernando Luiz Henriques, a partir da praça que fica ali próximo, né, dessa avenida, Praça Wanda Braga de Lucena. Também tem trânsito lento intenso nesse momento na BR-230, próximo à alça da Avenida Beira Rio, passando pelos viadutos da Beira Rio e da Epitácio Pessoa, seguindo até o Hospital de Trauma da capital. Quem está indo em direção ao centro pela Rui Carneiro e pela Avenida Epitácio Pessoa também vai encontrar trânsito lento já próximo do encontro dessas duas avenidas. E assim a gente vai seguindo com a sua participação lá no nosso WhatsApp 981324088. Lembra que você que está aí me acompanhando pelo YouTube também pode comentar aqui embaixo no chat. E, claro, não estou sozinho por aqui. Nos trabalhos técnicos, Luciano Cabral, na edição, Felipe Nunes e na produção, Renan Mesquita. O CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM, está no ar. Giro de notícias. Uma advogada do Rio Grande do Norte foi presa suspeita de aplicar golpes aqui na Paraíba. O repórter Diogo Pinheiro conversou com o delegado Ademir Fernandes e com uma das vítimas e traz detalhes desse caso agora. Vítimas relataram à polícia que ela cobrava quantias grandes de dinheiro em uma quantidade pequena de tempo, oferecendo serviços de redução de juros em empréstimos, por exemplo, mas que não eram realizados. O delegado Ademir Fernandes, da Delegacia de Defraudações, deu outros detalhes sobre a prisão. Ela foi contratada por essa pessoa e ela já tinha pago
em 3 vezes, 3 e 6 mil reais, dando um total de 18 mil reais, há 15 dias, cerca só de 15 dias, e essa advogada disse que estava tramitando as ações, né, que ele tinha contratado, só que ela não dava o retorno, né, ela não comprovava o que estava fazendo. E ele ficou desconfiado e acabou fazendo uma pesquisa no nome dela pela internet e descobriu que ela é acusada de vários golpes no Rio Grande do Norte. Ela morava no Rio Grande do Norte e é acusada de aplicar vários golpes até com amigos, com clientes, né, vários tipos de golpes. E a maior parte era justamente receber o dinheiro para poder atuar e não fazer nada. Ela cobrava dizendo que era uma taxa que o INSS estava cobrando, que estava faltando para a gente conseguir esses benefícios. É terrível, né? Você saber que foi lesado, se fazendo de amiga para conseguir essas coisas. Ainda não se sabe quantas são as vítimas da advogada aqui na Paraíba. E o caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil. E aí eu fico me perguntando, né, a ética de uma advogada como essa. Claro que é um caso que está sendo investigado. Além dessa pessoa que você ouviu aí, mais de 20 procuraram a delegacia depois que esse caso veio à tona, trazendo casos semelhantes. Primeiro ponto, que ela nem poderia estar atuando aqui na Paraíba. Ela não tem OAB da Paraíba, ela tem OAB do Rio Grande do Norte. Claro, nossa produção aqui da CBN, Rede Paraíba, a gente tentou entrar em contato com essa advogada que disse que vai enviar uma nota no momento oportuno. A gente fica esperando, né, esse posicionamento. Ela foi presa ontem, mas logo em seguida, após pagar, né, devolver o dinheiro a uma das vítimas, ela foi liberada. Só que depois dessa liberação, outras 20 já procuraram para denunciar casos semelhantes. Uma das vítimas teria pagado 18 mil reais por um serviço que nem chegou a ser executado. Então, muita atenção, né? A gente fala dos golpes, eles estão cada vez mais modernos, mais difíceis de identificar, mas alguns a gente precisa ter um pouquinho mais de malícia mesmo, né, com relação a alguns casos. E é sempre bom pesquisar também quando você vai contratar algum advogado, né, ter um advogado de indicação, de confiança, antes de colocar principalmente uma quantia tão grande quanto essa. São 9h14, 3 homens foram presos hoje de madrugada, suspeito de tráfico de drogas no bairro São José, aqui em João Pessoa. De acordo com a polícia, eles estavam em um local que seria uma boca de fumo. Com os suspeitos, a PM encontrou uma pistola, drogas e dinheiro trocado. O comandante da PM, Coronel Sérgio Fonseca, deu mais detalhes sobre essa prisão. Nós percebemos aqui a presença de 3 elementos que conseguiram pular o muro de uma residência. Nós tínhamos visto que eles estavam com uma arma de fogo, pelo menos uma arma de fogo nas mãos. E aqui, juntamente com a guarnição de choque, o subtenente Jacinto, nós conseguimos abordá-la aqui, onde encontramos aqui uma pistola calibre 380 e droga, não é isso, Jacinto? Sim, senhor. Ao proceder à abordagem, como o senhor bem informou, após ver ele correndo, foi feita a abordagem, foi encontrado em posse de um essa 380 e em posse do outro essa maconha, cocaína, chavador, dinheiro trocado, que configura aí o crime de tráfico. Agora são 9h15. Trago informações sobre um princípio de incêndio que atingiu o prédio da Codata, que é a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba. Esse prédio fica no Centro Administrativo Estadual, no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa. E a movimentação das viaturas do Corpo de Bombeiros chamou, claro, muita atenção de quem passava por lá ontem à noite. Um curto-circuito em um equipamento teria sido o causador desse fogo. Os funcionários da Codata conseguiram evitar que as chamas se espalhassem, controlaram a situação, mas como tinha muita fumaça, os bombeiros fizeram um trabalho para evitar a intoxicação, tanto dos funcionários quanto de quem passava pelo local. A boa notícia é que ninguém ficou ferido, tá? Mas informação para você, né, desse incêndio, princípio de incêndio que aconteceu lá no prédio da Codata na noite de ontem. Agora eu trago um caso que eu diria bem absurdo, né, que teria acontecido durante uma missa aqui na Paraíba. Uma associação de religiões de matriz afro-indígena registrou um boletim de ocorrência contra o padre Danilo César,
da cidade de Areal por suposto racismo religioso. A declaração do padre, que repercutiu muito nos últimos dias, ocorreu durante uma missa celebrada no último domingo. A fala foi transmitida pelas redes sociais. Na homilia, que é aquele espaço onde o padre dá o sermão ou faz uma leitura, né, uma interpretação daquela mensagem, o padre afirmou que católicos não devem fazer consultas a entidades de religião africana. Até aí, tudo bem, né? Afinal, ele está ali falando da religião dele. Mas o problema é que ele cita o caso da morte da cantora Preta Gil, que morreu nos Estados Unidos vítima de um câncer. O tom utilizado pelo religioso foi percebido como intolerante e desrespeitoso. Vamos ouvir o trechinho e aí você também pode dar sua opinião sobre isso. Porque Deus sabe o que faz, meu filho. Se for para você morrer, vai morrer. E Deus sabe que a morte é o melhor para você. É difícil a gente entender isso. Eu pedi tanto a Deus. Qual é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto. Gilberto Gil fez uma oração aos orixás. Cadê o poder desses orixás que não ressuscitou Preta Gil? Está lá. Já enterraram? Pois é. E tem gente católica que pede essas forças ocultas. Eu só queria que o diabo viesse e levasse. No dia que ele levar e no outro, quando você acordar lá, acordar já com calor do inferno, você não sabe o que é que vai fazer. Tem gente que não vai aqui, mas vai em Puxinanã, vai em Pocinhos, e eu fico só sabendo. Vá, não deixa essa vidazinha não para você ver o que vai acontecer com você. A conta que a besta fera cobra é bem baratinha, viu? É bem baratinha a conta que ela cobra. Tá aí, é um discurso de um padre religioso. O padre tem todo o direito, afinal é liberdade religiosa, de pregar a sua religião, e aí você pode interpretar como uma ameaça ou não, colocar medo ou não nos seus fiéis. Isso aí é interpretação pessoal, mas o padre tem o direito da liberdade religiosa de fazer isso. Mas a partir do momento, isso na minha visão, que ele ataca, né, uma outra religião, dizendo cadê os orixás que não salvam, a mesma análise pode ser feita, né, no inverso, né? Então, por que Deus não salvou? Né? É um tipo de comparação, né, que não faz o mínimo sentido. E nesse momento, o padre ele ataca outra religião. Eu acho que o que fica mais, né, caracterizado é por esse ataque. E acho que nenhuma religião deveria atacar outra. As religiões deveriam trazer as suas mensagens de paz, para que os seus fiéis que acreditam nela a sigam. Mas para que atacar outra religião? Quer dizer que o que eu penso é correto, mas o que o outro pensa não, né? Você pode até acreditar nisso, mas você tem que dar o direito da outra pessoa de ter e de exercer a sua religião. A partir do momento que você faz isso, as pessoas nem percebem, mas está lá o racismo, né? Que houve desde sempre, desde o início da nossa colonização e desde antes, com outros tipos de religião, e principalmente com religiões africanas. Mas eu quero ouvir você. O que é que você acha? Você acha que o padre cometeu racismo religioso? Você acha que não? A gente pode continuar essa discussão aí, se você participar, mandando no 98132 4088. São 9h20. Um homem foi baleado e morreu depois de reagir a uma abordagem policial em São José da Mata, que fica na região de Campina Grande. Ele estava foragido e reagiu durante o cumprimento de um mandado de prisão. Ademar Trigueiro tem as informações. Fala, Caio. Muito bom dia para você e aos ouvintes da Rádio CBN em João Pessoa. Esse caso aconteceu ontem à tarde no sítio Capim Grande. Fica na zona rural, próximo ao distrito de São José da Mata, aqui em Campina Grande. José Robson Moraes de Farias tinha 28 anos de idade. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos foram até o endereço onde ele estava escondido na tentativa de cumprir um mandado de prisão contra ele. Porém, no momento em que os policiais chegaram,
o José Robson reagiu atirando. Os policiais revidaram e durante essa troca de tiros, José Robson acabou baleado. Ele ainda foi socorrido para o Hospital de Trauma aqui de Campina Grande, mas não resistiu e acabou morrendo. O delegado de homicídios Ramires São Pedro, que cuida desse caso, falou sobre como tudo aconteceu. Foram cumprir esse mandado de prisão em desfavor de José Robson Moraes, ele de 28 anos de idade, que estava escondido no sítio Capim Grande, no distrito São José da Mata, aqui, zona rural de Campina Grande. Foram recebidos a tiros, foi necessário o revide, proporcional à injusta reação por ele realizada. Ele acabou baleado, foi socorrido de imediato, ainda com vida, ao Hospital de Trauma, mas acabou falecendo naquela unidade hospitalar. Ele que tinha sido preso recentemente, agora no mês de junho, por policiais militares, com uma motocicleta roubada, um revólver e também drogas ilícitas, e acabou fugindo de uma viatura policial quando era transportado para os exames periciais. Era considerado foragido desde então, um indivíduo perigoso, apesar da tenra idade, e acaba com esse desfecho trágico, falecendo no Hospital de Trauma após confronto com policiais civis. O José Robson já tinha um histórico criminal. Inclusive, no dia 10 de junho desse ano, cerca de 50 dias atrás, ele já tinha sido preso. Na casa onde ele estava foram encontradas motos roubadas e adulteradas. E nessa prisão, mesmo algemado, ele conseguiu fugir de uma viatura da polícia no momento em que estava sendo levado para o exame de corpo de delito. Além desse crime, ele também tinha um outro histórico criminal com passagens por furto, roubo e porte ilegal de arma. Na casa onde ele estava, a polícia encontrou uma pistola, munições de um outro calibre e uma sacola contendo algumas drogas. Este caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. Ademar Trigueiro para a Rádio CBN, João Pessoa. Obrigado, Ademar, pelas informações. São 9h23. Um homem suspeito de tentar matar a ex-esposa com golpes de faca foi preso após se entregar à polícia nesta terça-feira em Campina Grande. Esse crime aconteceu na madrugada do último sábado, quando os dois se encontraram para tentar uma reconciliação e aí ele atacou essa mulher com 4 golpes de faca. Segundo informações da TV Paraíba, o casal esteve junto por mais de 6 anos. Os dois se encontraram para tentar reatar o relacionamento e no retorno para casa o homem atacou a vítima. Ele foi identificado como Erinaldo Miguel da Silva, de 54 anos. A Polícia Civil informou que conseguiu imagens que mostram o suspeito deixando o local do crime e tentando abandonar a arma utilizada na tentativa de assassinato. No entanto, ele desiste e vai embora levando o objeto. A vítima prestou depoimento e as investigações também tiveram acesso a imagens que mostram a violência das agressões, as diversas manchas de sangue deixadas no local. Após o crime, a mulher foi socorrida, levada para o Hospital de Trauma de Campina, passou por cirurgia. A vítima chegou a perder o baço, mas, segundo a unidade hospitalar, o estado de saúde dela é excelente. Participando com a gente sobre o caso do padre, o padre que está sendo acusado de intolerância religiosa. Eu queria trazer aqui algumas participações. A Eliana, nossa ouvinte, fala o seguinte: Caio, que absurdo esse padre discriminando religiões. Eu sempre repito que não discrimina religiões, e sim o mercantilismo financeiro sem transparência. Por que esse padre não fala sobre roubo dos padres, roubo do padre Egídio e de outros padres? Será que vão para o inferno? Tem também um áudio de um ouvinte nosso, que é o Rafael, também falando sobre esse tema. Vamos ouvir? Com certeza, cara, esse padre aí cometeu um crime. Sabe por que eu vou dizer a você que ele cometeu um crime? Porque o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Um cara que fala um negócio desse não tá tendo empatia, não tá amando o próximo como a ele mesmo, entendeu? Eu acho que o cara, para ser cristão, tem que seguir esses 2 mandamentos ao pé da letra. E outra coisa, ele generalizou tanto, então quer dizer que essa turma aí do terremoto, não tinha nenhum cristão não, onde teve esse terremoto? Deus mandou um terremoto para matar esse povo todinho, até os cristãos. Então a gente tem que entender isso, que nada se deve generalizar, entendeu? Então, com certeza, esse padre cometeu um crime. Eu espero que ele vá fazer uma reciclagem aí. Ele, inclusive, não comande mais nenhum culto religioso. Cícero, olá, Caio, bom dia. Sobre intolerância, acho que não é intolerância. O padre só falou a verdade, afinal de contas, o que esta religião traz de bom a não ser fazer trabalhos para separar casais. Aí, Cícero, isso mostra
um desconhecimento seu, me desculpe dizer, sobre a religião, né? É preciso pesquisar mais e entender mais sobre a religião ou religiões africanas, né? Porque isso aí é realmente um preconceito, infelizmente. Muitas pessoas acham que é só isso, mas não tem nada a ver com isso aí. Rei Chacon, bom dia, Caio. Esse padre está errado sobre preconceito. Tá aqui falando que tem espírito bolsonarista, segundo ele, né? Ângelo Raposo, Caio, não é só sua visão, é visão da lei. O preconceito é claro e criminoso. A lei é para o pároco. Espero que a arquidiocese se manifeste. No caso, seria a diocese de Campina, tá? A propósito, você tem que pedir para que o bispo se manifeste como representante da Igreja Católica no Estado. Mais um ouvinte aqui, a Tereza. Bom dia, Caio. Na minha opinião, a respeito desse padre, é julgamento. Só cabe a Deus. Cada um segue a sua religião. A nós cabe ler a Bíblia, pregar o Evangelho, e na Bíblia contém a bússola que leva a Deus. Está aqui a Tereza que acredita, né, na Bíblia. E ela fala, vamos respeitar uma outra. É importante isso. Tereza fala, para mim a Bíblia é uma bússola. Tá tudo certo, mas vamos respeitar um ao outro. É muito triste quando você vê uma religião pregando a outra como demoníaca, né? Isso mostra, sim, um preconceito. E a gente vê esses discursos, né, de pessoas que não conhecem a religião falando alguns absurdos sobre isso. Bem, manda aí sua opinião também, 981324088. Quero ouvir você, né? Sempre com muito respeito, claro, as religiões nas quais estamos falando, mas é importante a gente também ouvir o que é que você pensa aí do outro lado. Agora são 9h28, a gente vai seguindo aqui, você pode participar, claro, a gente vai ler essas mensagens daqui a pouco, mas eu tenho um recado importante para você, eleitor, que ainda não fez a biometria. Tem que regularizar o cadastro eleitoral. Esses eleitores já começaram, inclusive, a receber mensagens no WhatsApp do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, solicitando comparecimento aos cartórios. Muita atenção! Se você recebeu essa mensagem, na mensagem não vai ter nenhum pedido de documento, nenhum pedido de informação, nenhum Pix, nada seu, nenhum dado, só pedindo para você comparecer ao cartório eleitoral. Fora isso, é golpe. São mais de 150 mil eleitores em João Pessoa, Campina Grande e Santa Rita que não fizeram a coleta da biometria. Anota aí o número oficial, porque aí você sabe se a mensagem é realmente verdadeira. O número oficial que vai mandar a mensagem, caso isso aconteça, é o 3512-1500. 3512-1500. Nessa primeira etapa, que vai até amanhã, vão ser convocados mais de 54 mil eleitores. O eleitor vai receber na mensagem o período que terá que comparecer ao cartório eleitoral ou central de atendimento para fazer a coleta da biometria. É de graça, viu? Fica tranquilo. Basta comparecer ao cartório eleitoral ou à central de atendimento com o documento oficial de identificação com foto. E a Prefeitura de João Pessoa faz até amanhã as inscrições para empreendedores que desejam ser beneficiados pelo programa de apoio a pequenos negócios Eu Posso. São 120 vagas com créditos entre R$8.000 e R$15.000. De acordo com o edital, que está lá no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br, as inscrições são feitas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que fica na Rua Diogo Velho, aqui no centro da capital, número 150. São 60 vagas por dia. A lista com toda a documentação necessária para pessoas físicas e jurídicas também está disponível lá no site euposso.joaopessoa.pb.gov.br. Às vezes é você querendo começar um negócio ou querendo melhorar o seu negócio, tem crédito, tá? 120 vagas, de R$8.000 a R$15.000. Agora são 9h30, daqui a pouco tem política. Eu vou aproveitar que a gente está falando aí do caso do padre. Não dá mais tempo. Eu ia ler algumas mensagens, mas a gente volta porque tem muita mensagem e tem política já também, então fica por aqui. Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de julho de 2025.
A confiança do comércio brasileiro, medida pela Fundação Getúlio Vargas, registrou queda em julho depois de 3 altas seguidas. O indicador recuou 2,2 pontos na comparação com o mês anterior e ficou em 87,1 pontos. Todos os componentes do índice apresentaram resultados abaixo dos 90 pontos. O nível indica que, apesar do cenário favorável em termos de renda e emprego, o setor ainda não observa uma recuperação consistente do consumo. A Justiça da Itália tem 48 horas para decidir se concede prisão domiciliar, liberdade ou se autoriza a abertura do processo de extradição da deputada brasileira Carla Zambelli, que foi detida em Roma na terça-feira. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a prisão é responsabilidade das autoridades internacionais, mas disse que a análise da perda de mandato é atribuição exclusiva da casa. Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos e 4 meses de prisão depois de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para emitir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ela fugiu do Brasil e, antes de chegar à Itália, passou por Argentina e Estados Unidos. Termina hoje o prazo para as inscrições do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. A prova será aplicada em 19 de outubro e o objetivo é avaliar a qualidade dos cursos de medicina do país, além de selecionar profissionais para a residência. O cadastro é feito no site do exame e os resultados serão divulgados no dia 5 de dezembro. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% das mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 83993920134. Um bom motivo para investir no Concept João Pessoa? Aqui tem vários. É o Moura do B, localizado na Avenida Rui Carneiro. Flats de 21 a 49 metros quadrados e lazer completo. Excelente para curta ou longa temporada. E para completar, parcelas de apenas R$ 980. Agora, sabe o que falta? Você ligar 31421915 e aproveitar. Concept João Pessoa é Moura do B. A evolução da praticidade no lugar certo. CBN João Pessoa. 9h34. Política. Estamos de volta para falar sobre política, bancada cheia hoje, aqui comigo João Paulo Medeiros, Felipe Nunes, Laerte Cerqueira e Pedro Pereira, direto de Campina, trazendo notícia do interior do estado. Bem, vamos começar porque o governador João Azevedo está fazendo agora uma reunião com os deputados da base na Assembleia Legislativa. É um café da manhã, né? Quem está acompanhando esse encontro é o repórter Guilherme Bezerra. Guilherme, bom dia para você. Como é que está a movimentação por aí? Bom dia, Caio. Bom dia para os ouvintes da Rádio CBN, para a bancada que está aí com você hoje. Eu estou nesse momento aqui num hotel no bairro de Manaíra, porque começou há cerca de 30 minutos essa reunião, esse café da manhã, que na verdade é uma reunião entre o governador João Azevedo e os deputados da base. O que eu posso dizer é que a movimentação aqui no momento está tranquilo. Muita gente, inclusive a maioria dessa bancada, chegou cedo, chegou antes da imprensa, inclusive, umas 8h10, 8h15, eles já estavam lá esperando para esse café começar. Só 2 ou 3 deputados acabaram chegando depois. Quando a nossa equipe já estava aqui no hotel, o deputado Inácio Falcão chegou, o deputado João Bosco chegou, inclusive falou conosco, mas a grande maioria, nomes muito próximos, o líder do governo Chico Mendes, o vice-presidente Felipe Leitão, todos eles já estavam aqui desde muito cedo para essa reunião que oficialmente vai discutir sobre esse retorno iminente dos trabalhos na Assembleia Legislativa, que já voltam na semana que vem, mas
que também existe uma conversa política muito grande. Existiam algumas pessoas, inclusive, perguntando sobre a presença de figuras como o prefeito Cícero Lucena, que os deputados eles conversaram e falaram que realmente não cabia, que o encontro de hoje seria em relação aos trabalhos da Assembleia Legislativa à base. Como eu citei, depois que a nossa equipe já estava aqui, o deputado João Bosco chegou, foi um dos que chegou por último para compor a reunião que começou às 9 da manhã. Ele deu uma palavrinha com a gente falando sobre as expectativas para esse encontro e também um pouco sobre a política que deve estar sendo discutida nesse momento lá. Vamos escutar a fala do deputado. Do início do segundo período, né, legislativo, justamente para haver a harmonia, né, a unidade e também haver também a questão política, as estratégias políticas a serem adotadas pelo governo e administrativas, né, que a gente falta mais de ano ainda para a eleição, que vão ser adotadas pelo governo e, consequentemente, também as políticas. Então, eu acho esse encontro muito importante. Pois é, a gente segue aqui acompanhando, por enquanto, zero movimentação nesse momento. Nem chegando mais ninguém e também ninguém indo embora. O pessoal aguardando aqui na frente da imprensa, né, para poder tentar uma fala com os deputados, mas a conversa está se prolongando por lá. Faz apenas 40 minutos que começou esse encontro, a gente não sabe até que horas ele vai, justamente porque a pauta está recheada, além dos trabalhos da Assembleia, também a pauta política. Volto com você, Caio. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Me parece que é mais pauta política, né? Vamos ser sinceros, quem é que acredita no oportuno para Cícero Lucena estar aqui? Isso é um sinal ou não? Eu tô botando o carro na frente dos bois. Eu acho que você tá botando. Tu acha, João? Eu não acho, não. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A primeira coisa, eles chegaram cedo, Guilherme, porque estavam com fome para tomar café, né? O café do hotel é bom, né? Primeira coisa com relação a essa reunião, como é bom ser deputado aqui na Paraíba, né? Porque você passa quase 50 dias de recesso por conta das festividades juninas e quando vai voltar ao trabalho ainda é recepcionado com café da manhã. Croissant. Tudo pago ali certamente pelo governo do estado. Juntamente Será que ali Guilherme com comeu? o governador do estado. E também chegaram mais cedo porque não queriam conversar com a imprensa, provavelmente, né? Porque também tem um pouco disso. É claro que uma conversa como essa do governador tem como motivo oficial a reorganização da base para o retorno dos trabalhos no Legislativo, que deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 6, né? Na semana que vem. Esse é o motivo oficial. Vamos organizar a base. Só que, claro, essa organização da base não passa simplesmente pelas votações de projetos na Assembleia Legislativa. No fim das contas, para sentir o clima de quem está junto ao governo, de quem está, de fato, fiel ao projeto que está sendo colocado, que está sendo tocado agora, com vistas a 2026. E é óbvio que, se não vai entrar na pauta oficial, vai entrar no moído e nas conversas de pé do ouvido, de corredores, do cafezinho, as conjecturas políticas para 2026, principalmente por conta dos últimos episódios, das falas de personagens da base. Lê-se Cícero Lucena e Aguinaldo Ribeiro, que são parceiros, que são aliados, pelo menos por enquanto, mas que têm aí trocado farpas por conta do projeto de Cícero Lucena de ser candidato a governador em 2026. Então, com certeza, esse tema vai entrar. Eu obtive a informação de que, além dessa reunião com os deputados, o governador João Azevedo também vai fazer reunião com os prefeitos. Inclusive com aqueles prefeitos que nem foram recebidos ainda depois de eleitos, porque muitos não foram recebidos. Cafezinho também? Deve ter, né? Deve ser na granja desse caso aí, porque vai... A conversa que teve comigo com turbulência na base aliada, sobretudo com os movimentos do prefeito Cícero Lucena, visando as eleições de 2026. E para complementar as informações de Guilherme, além dos deputados, não há informação até o momento de uma ausência em relação àqueles que foram convidados, mas também estão presentes na reunião os secretários de Estado Nonato Bandeira e Ronaldo Guerra e o vice-governador Lucas Ribeiro, do Progressistas, que também está nessa discussão eleitoral de 2026. Ontem à noite ainda, conversava com um dos auxiliares do governo, perguntava exatamente a pauta desse encontro, né? E ele me deu como resposta a afirmação de que era o momento para dar as boas-vindas aos deputados, para agradecer pelo apoio da base ao governador João Azevedo. De fato, a base tem se mostrado
em votações de matérias na Assembleia fiel ao governo, inclusive aprovou recentemente projetos importantes para o governo relacionados a empréstimos feitos e financiamentos feitos pelo governo do Estado junto a instituições financeiras para obras e outros serviços. A gente tem observado esse movimento. Agora, evidentemente que a classe política e os deputados não sobrevivem de boas-vindas. Ninguém vive de boas-vindas. O encontro tem, sim, uma pauta de tentativa do governo de alinhar minimamente os discursos também dentro da sua base na Assembleia Legislativa. Apertar os laços ali, né? Isso por quê, Caio? Porque se a gente for observar, a base como um todo vive um momento de muita instabilidade, né, de turbulência, como foi classificado aí por um deputado com a Felipe Nunes, por conta dessas movimentações todas e da falta de espaços dentro desse grupo para a formação da chapa de sucessão a João Azevedo no próximo ano. A gente está acompanhando as movimentações do prefeito Cícero Lucena aqui em João Pessoa e no restante do estado. O deputado e presidente da Assembleia, Adriano Galdino, também da mesma forma, que se coloca como pré-candidato, dentro de um agrupamento onde já há Lucas Ribeiro, que é o atual vice-governador, com uma sinalização muito forte de que ele assumirá o governo e poderá ser o candidato desse grupo no próximo ano. Então, há esse ambiente instável, de instabilidade dentro da base e com um risco, inclusive, iminente de rompimento de alguns desses atores que hoje apoiam o governo deixarem essa base. E um outro ponto a ser destacado, que isso também talvez entre nessa pauta de mais próxima ali entre João Azevedo e os deputados, com relação às reclamações, às queixas públicas que foram feitas recentemente por muitos deputados desse grupo, reclamando do uso da máquina pública por parte de secretários de Estado que são pré-candidatos em 2026. Uma reclamação de invasão de território eleitoral, né, especificamente. Então, por conta desses dois cenários de dificuldades que a própria base vive, o governo decidiu certamente promover esse encontro, promover esse café da manhã, para tentar alinhar minimamente as coisas. E mais do que isso, para passar a mensagem de que esse grupo ainda permanece unido, ou tentando ficar unido, ou tentando permanecer unido. E, ao mesmo tempo, tentar também passar a imagem de que o governo ainda continua dando as cartas e é capaz de segurar esses deputados e esses outros atores também dentro de um mesmo projeto. Algo que não será fácil a depender e a julgar pelos fatos que a gente tem acompanhado e pelas divergências que existiam já nos bastidores há um bom tempo e agora são cada vez mais públicas, Julaerte. É isso. E ontem o deputado federal Aguinaldo Ribeiro deu declarações na Rádio Pop que, de fato, ampliaram a rachadura que estava sendo vista na base do governo, né? Porque a gente sempre discutiu aqui que para o projeto 2026 tinha gente demais, tinha cacique demais dentro da base do governo. Óbvio que se esses agentes políticos tivessem a capacidade, às vezes a humildade de abrir, de ceder e tentar ir juntos, não teria problema. Mas a gente sabe que isso não é fácil na política, porque todo mundo quer o seu quinhão, todo mundo quer seu espaço, não só por conta dos projetos próximos, do futuro próximo, mas do futuro mais em médio e longo prazo. Então, o que é que ocorreu? O que é que está ocorrendo? Uma rachadura gigante que mostra a fragilidade daquela base que disse que iria unida de qualquer jeito para 2026. Porque Aguinaldo Ribeiro, em resumo, na entrevista ontem, ele disse o seguinte, ele se mostrou contrariado com os movimentos que Cícero Lucena, prefeito da capital, pré-candidato, segundo ele, que se autodeclarou pré-candidato ao governo, os movimentos que ele está fazendo paralelamente ao grupo do governador João Azevedo. E que movimentos são esses? Em busca de um partido para chamar de seu, caso não seja o candidato da base. Ele está flertando com a oposição no sentido de que sinaliza, de alguma forma,
nas suas visitas no interior, de que pode também ser um nome dentro da oposição, caso a oposição abra os braços e diga, não, a gente pode recebê-lo. Enfim, esses movimentos paralelos, né, esse movimento paralelo, palavra de Aguinaldo, soa como traição. Foi isso que ele falou, né? E com um endereço certo, Cícero Lucena, que está disposto, vamos ser bem sinceros, a ser candidato a governo do Estado a qualquer custo. A gente já ouviu várias fontes internas dizendo isso. Então, o que é que ocorre? Você tem duas lideranças do mesmo partido da base que, de alguma forma, trocam farpas. Aguinaldo ontem mais direto, Cícero num dia anterior mais indireto, de maneira indireta, porque disse que queria respeito. E aí, nessa entrevista de ontem, Aguinaldo traduziu o respeito a todo o projeto político que foi abarcado pelo grupo para favorecer Cícero. Porque aí ele trouxe aquela história de... Foi lá para o passado, né, João? Né? Foi lá para 2020 para dizer, quando o Cícero não tinha nada, não estava nem sendo lembrado, estava fora da política. Marcos Vinícius, que era secretário, que era vereador, chamou Cícero lá em minha casa, ou lá em casa, e disse, vamos começar um debate aí para 2020. E aí Cícero foi ungido o candidato do PP, candidato que foi eleito, e em 2024, e aí depois de pular de 2020 para 2024, deixou claro o seguinte, em 2024 o nosso grupo estava unido para ele ser prefeito, não foi para ele ser governador em 2026. Ou seja, ele disse o seguinte, olha, a gente fez todo o cenário para que a gente fosse unido, e aí ele não falou isso diretamente, mas fica bem claro quando ele diz o seguinte, a gente fez todo o movimento para Cícero ser prefeito, até porque quem estava na vice é o sobrinho dele, do PP. Aliás, a política da Paraíba tem esses... Vamos ser bem sinceros, que a política da Paraíba tem esse cenário hoje, tem esse xadrez, o desenho desse xadrez, por conta de um movimento estratégico de Aguinaldo lá em 2022, lembra? Que de última hora disse o seguinte, olha, não vou ser candidato ao Senado, mas eu quero a vice com o Lucas Ribeiro. E aí ele colocou um elefante na sala. É como se fosse assim, calma aí, você quer tudo? Quer tudo, E já fechamos com a prefeitura, e é né? interessante, viu, Léo? Sinceramente, eu acompanhei a entrevista da Aguinaldo ontem também, Aaron Cid e o Alisson Bezerra, e, por exemplo, esse ponto em específico, quando ele disse que Cícero foi eleito para ser prefeito de João Pessoa. Agora, Lucas havia sido eleito em 2020 para ser vice-prefeito de Campina. Mas 2 anos depois, pulou, como um trampolim, utilizou a prefeitura de Campina Grande, a vice-prefeitura, como uma espécie de trampolim, para pular para o relativismo da política, né? Ou seja, é um discurso e são teses que, se a gente for observar dentro do ponto de vista histórico e nos últimos anos aqui no Estado, né, dessas relações todas, são teses que do ponto de vista da coerência não se sustentam. Vê-se mais articulado. Absolutamente. Tu tá querendo demais, né, João? De lado a lado. João, vamos ser sinceros, tu tá querendo coerência? De lado a lado. Eu não estou falando apenas dessa tese específica da Aguinaldo, mas de lado a lado não se sustenta. João, e qual é a moral da história que eu tiro de tudo isso? Quando a gente vai analisar aquele discurso de governistas de semanas atrás de que estavam todos unidos, não passava de espuma. Porque quando a gente ouvia o que se dizia publicamente, escutavam os personagens nos bastidores, a gente já vinha trazendo aqui na CBN esse estremecimento que deve se aprofundar pelo que se diz, inclusive no dia 17 do último mês, conversando com integrantes e aliados do prefeito Cícero Lucena, já se dizia, eu até anotei aqui, dificilmente o prefeito de João Pessoa voltará atrás no seu projeto político diante da musculatura que ele acredita que tem e também das pesquisas. E ontem, conversando mais uma vez com integrantes tanto da oposição quanto do governo, um integrante da oposição me disse, eu estava cético a essa eventual disposição de Cícero em disputar o governo nas eleições do próximo ano e nessa rachadura. Mas agora eu já vejo o copo meio cheio, é 50% de aposta. E um integrante da base me disse, aposto que Cícero em breve vai mudar de partido e não vejo como esse grupo chegar unido em 2026. O que Cícero, a expectativa agora, Caio, é o seguinte, Cícero vai responder, porque a fala de Aguinaldo não foi para o vento, foi diretamente para ele. Olha só, apoiamos você em 2020, apoiamos você em 2024, para a prefeitura, não tem nada de desrespeito, porque nós, ainda disse mais, usamos o fundo partidário para eleger ele em 2020.
Outra coisa, ao dizer isso, deixa claro o seguinte, que não vai abrir para esse desejo simplesmente porque tem pesquisa, simplesmente porque tem capital eleitoral, sim, por um motivo muito simples também. E é por isso que os projetos são conflitantes. O sobrinho está como vice, e se João Azevedo sai para o Senado, ele será o governador. E me desculpe, com possibilidade de perder ou não, o cara tá na máquina como governador, não vai abrir mão, né? E Aguinaldo não vai abrir mão para ninguém, a família Ribeiro, porque simplesmente um ou outro tem capital político, né? E aí só para ficar bastante evidente, Laerte, essas duas teses que se conflitam e que, de fato, será uma situação muito difícil de ser resolvida dentro da base. De um lado, você tem o Grupo Ribeiro dizendo que Lucas é o candidato natural e, por isso, ele merece ter legitimidade para ser. Fato, eu não discuto isso. João, desculpa, só para lembrar que é Aguinaldo, Hugo e João. Isso. Ou seja, esse trio aí, eles têm isso como natural. Isso. Né? Então, no outro lado, numa outra seara, você tem Adriano Galdino e Cícero Lucena, que advogam a tese de que possuem mais capital eleitoral, são melhores candidatos hoje para a disputa do que Lucas, na avaliação deles. Tem já uma experiência, uma trajetória na política, ao contrário de Lucas, que foi alçado à condição de vice-prefeito, depois de não ser eleito vereador em Campina Grande na eleição anterior, e depois usou como trampolim para ser vice-governador, enfim, em 2022. E a tese desse agrupamento de Cícero e de Adriano é de que seria uma candidatura, a de Lucas, de risco. Exatamente por conta desse cenário, por conta dessa falta de habilidade que teria o vice-governador Lucas Ribeiro para ir, nesse momento, para uma disputa de governador do Estado. Ao mesmo tempo, você tem também, ao ponto em que Aguinaldo elenca essa fatura, essa conta para Cícero Lucena, né, de que apoiou em 2020, apoiou em 2024, ao mesmo tempo, durante todo esse período, a família Ribeiro esteve presente, participando da gestão municipal aqui em João Pessoa. Inclusive, a mãe de Aguinaldo, salvo engano, é secretária do município de João Pessoa. Não, Valene Rodrigues, por exemplo, que é do PP, pois é aliada então, do assim, PP, é uma conta que, foi colocada na mesa para Cícero, mas ao mesmo tempo é uma conta que o próprio Aguinaldo e a própria família Ribeiro também, de alguma maneira, se beneficia desse processo, se beneficiou desse processo ao longo dos últimos anos, fazendo parte também da gestão municipal aqui em João Pessoa. Não é só dizendo ajudamos vocês, né? Se ajudou de alguma forma. Dessa entrevista de ontem, para mim, a minha avaliação é que Aguinaldo Ribeiro abriu a porta do PP, do Partido Progressistas, e disse: Cícero, se você não estiver confortável aqui, pode sair e que a gente vai seguir o barco, vai tocar o barco. Ao mesmo tempo em que ele faz esse movimento para evitar que uma pré-candidatura de Lucas, que vem sendo trabalhada também dentro do governo, evitar que essa candidatura não seja a todo tempo minada. Por agentes que fazem parte da própria base. Aguinaldo e Cícero, nos movimentos... Adriano Galdino e Cícero, na base, nos movimentos que fazem e nas declarações que dão, diminuem de maneira muito forte o nome de Lucas Ribeiro. Né? Eles vão aos poucos... Sim. Aos poucos ferindo a candidatura de Lucas Ribeiro. E é isso que meio que está incomodando todo mundo. Vamos ser sinceros aqui. Claro, sentado na cadeira do governador, qualquer nome é muito forte. A máquina pública é muito forte, sobretudo tendo o apoio de Hugo Mota, de Aguinaldo Ribeiro, que tem prefeitura, de Daniela e tudo mais, e do próprio João Azevedo. Agora, que Lucas tem dificuldade do ponto de vista dele como candidato, tem dificuldade por conta da inexperiência, é fato, e por conta também da própria performance que vem apresentando ao longo dos últimos anos. É uma dificuldade que é visível, é visível. Agora, se isso vai ser ultrapassado, né, ao longo desse processo, com ele sentado na cadeira de governador nesses próximos meses, a partir de abril, João Azevedo saindo do Senado, aí é uma outra história. E as pesquisas apontam um pouco disso, desse cenário de dificuldade de construção dessa candidatura de Lucas, e ao mesmo tempo com esse capital eleitoral acumulado por Adriano e o próprio Cícero. Eu acho que com a caneta na mão,
tendo um governozinho, muitas prefeituras com Hugo Mota sendo o presidente da Câmara, dando a canetada, Aguinaldo com a influência que tem, não é tão ruim assim não, viu, João? Independentemente do capital eleitoral que Cícero tenha, e aí Cícero, obviamente, tem que ir agora, porque é o momento que ele tem, Sim. ou na pior das hipóteses, se fortalecer, consegue uma vaga de vice para Messinho aí, que foi o que eu ouvi aí. A gente não entra em especulação aqui, eu não vou ficar entrando em especulação. A gente está falando de nomes. fatos que estão acontecendo, né? Mas há uma tese aí de que essa esticada de corda, obviamente, além de ser real para a pré-candidatura, também pode ser para demonstrar a força. O fato é que a gente tem hoje um Cícero tentando de maneira paralela construir essa pré-candidatura e dizer que é mais potente do que o sobrinho de Aguinaldo. A gente tem Adriano Galdino tentando ocupar um espaço na esquerda para ser o candidato do PT, né, de Lula. A gente tem a oposição esperando essa novela acontecer. Aí você torcendo para que ela Efraim aconteça. saindo na frente, dizendo o seguinte, olha, na direita eu vou ser o nome, eu serei o candidato, e apostando nessa polarização, né? Pedro, no silêncio normal dele, até a hora em que ele disser assim, não, eu vou, e aí pode ser essa pessoa do centro, né? No fim das contas é isso. E o que a gente tem é a expectativa de uma base saindo rachada e uma oposição também saindo dividida com candidaturas pulverizadas. Né? A partir desse cenário de fato de hoje. Eu não vou nem fazer conjectura de nomes, porque eu não acho que esse é o momento. Porém, isso é o cenário de hoje. Para mim, o sinal mais forte de tudo isso que a gente vem comentando aqui é o fato de Aguinaldo Ribeiro ter falado, porque ele geralmente se mantém em silêncio, e ter falado 2 semanas ele ter concedido entrevista já é um fato político. Incomodado. E falado, né, depois de 2 semanas daquela foto em que foi divulgada como uma suposta união do grupo governista lá em Brasília, reunindo Cícero, Hugo Mota, Messinho e o próprio Aguinaldo Ribeiro. E uma outra 2 semanas após. E uma outra observação, só para finalizar o tema, não sei se você vai colocar o áudio aí. Vamos Felipe. ouvir. Só para finalizar essa minha participação, João, e um outro elemento importante que precisa ser destacado é a união, pelo menos até agora, muito forte entre esses 3 líderes. João Azevedo, Aguinaldo Ribeiro e Hugo Mota. Estão fechados. Né? Eles estão fechados para estar juntos. Isso ficou claro na fala de Aguinaldo ontem, quando ele diz assim, eu vou conversar com o João, eu vou conversar com o Hugo. Adriano é coisa de Hugo, é com o Hugo. Mas Cícero, e ele demonstrou que Cícero é com ele, porque tudo foi direcionado a Cícero. E João Azevedo é esse nome ali, que ele é o governador, né? Então, no final das contas, ele também parte desse processo. E essa união dos 3, você tem 3 unidos aqui e 2 correndo por fora, que é Aguinaldo, que é Adriano Galdino e Cícero Lucena. Vamos ouvir o que disse Aguinaldo Ribeiro na entrevista a Aaron Cid e o Alisson Bezerra. Para mim, o que seria estranho, e aí eu custaria acreditar, é você fazer um movimento, por exemplo, com as oposições, né? Porque aí ou com quem não é do partido, porque aí você estaria traindo a relação, inclusive, que você construiu dentro do projeto que o próprio Cícero mencionou aí que não faria. Se você faz parte de um grupo e você faz parte de um partido, você pode fazer um acordo que você não tá tratado dentro do grupo. Você pode fazer qualquer acordo que tiver tratado dentro do grupo, não tem problema. Mas se você está tratando fora do grupo, então eu acho que é incongruente com o estar no grupo. Ou você está no grupo ou você não está no grupo. Eu acho que é incongruente. Foi claro, né? Fazendo negociação paralela, segundo ele, quem faz negociação paralela é traidor. Vamos embora, né? Repórter CBN, Lu? Repórter CBN, ó. 20 segundos para o Repórter CBN chegar com notícias nacionais. Você que está aí, continua com a gente, porque já voltamos com outras notícias da política. Nosso time vai continuar aqui na bancada, a gente também quer te ouvir. Manda mensagem no 981324088. Tem vários ouvintes participando. A gente vai ler essas mensagens, vai continuar com sua participação. Mas fica aí, porque tem notícia nacional, em seguida notícia local. A gente passa amanhã juntos aqui na 101.7 FM. CBN João Pessoa. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba.
Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de julho de 2025. O presidente Lula afirmou ao jornal New York Times que tem tentado contato com o líder americano Donald Trump, mas ninguém quer conversar sobre o tarifaço, que deve entrar em vigor na sexta-feira se não houver acordo. Lula também disse que envolveu o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Carlos Fávaro da Agricultura nas negociações para entender qual é a possibilidade de conversa. Segundo ele, no entanto, não foi possível compreender a situação até o momento. O presidente brasileiro ainda reiterou que não pretende conduzir o diálogo como se fosse um país pequeno contra uma nação grande. Essa é a primeira entrevista de Lula para o jornal americano em 13 anos. Fãs acompanham na cidade natal de Ozzy Osbourne, Birmingham, o cortejo fúnebre do ator. A despedida é realizada há mais de uma semana depois do anúncio da morte do artista, que é um dos precursores do heavy metal. Familiares de Ozzy, como o filho e a mulher, acompanham a cerimônia. Uma banda toca músicas do Black Sabbath e da carreira solo do artista, como War Pigs e Crazy Train. Segundo o jornal britânico The Sun, o quadro de saúde do cantor piorou substancialmente depois do show de despedida do Black Sabbath, ocorrido no dia 5 de julho. De acordo com o veículo de comunicação, o mal de Parkinson avançou e o artista de 76 anos não conseguia mais ficar de pé. O diagnóstico da doença foi revelado ao público em 2020. No horário de Brasília, 10h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% das mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 83993920134. 7 Expo 2025. Não perca o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2025, de 18 a 21 de agosto em São Paulo. Inscreva-se agora, 7expo.com.br. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. CBN João Pessoa. Apresentação: Caio Ismael. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda hora do CBN João Pessoa. Peço licença para entrar aonde você estiver nesse momento, levar notícia do que acontece na Paraíba pelas ondas da 101.7 FM, as ondas do rádio. Você também nos acompanha em vídeo. Sei que tem muita gente nos assistindo nesse momento. Um tchau especial para você que está aí do outro lado.
pelo YouTube. A gente tem transmissão por lá também, é só procurar o canal da CBN Paraíba. Não esquece de nos seguir, tá? Você segue a gente, liga o sino, que vamos te avisar todas as vezes que estivermos ao vivo. E assim a gente passa amanhã juntos, sempre trazendo informação para você em tempo real. Tem equipe nossa na rua, nesse momento, acompanhando os factuais e trazendo para você, inclusive reportagem lá na reunião do governador João Azevedo com os deputados, reunião da base, nesse retorno da Assembleia. 50 dias, né, João? 50 dias de folga para curtir o São João. Pensa no São João maior do que o de São João de Campina, viu? O maior São João do mundo não é o São João de Campina, não. É o São João dos deputados da Paraíba. É isso. Então, voltando hoje no café da manhã, lá com o governador, a gente estava discutindo um pouco isso. E, claro, a gente vai continuar com os assuntos da política daqui a pouco. Tem também nosso giro de notícias. A gente vai trazer muita informação para você, inclusive sobre a fiscalização nas fachadas de prédios históricos aqui de João Pessoa. Teve desabamento, a gente que passa por lá, eu mesmo passo sempre pelo centro histórico e vejo que tem prédios assim, né, casas que eu não sei o que está faltando para cair. Aí você fica imaginando alguém passando por essa calçada, o risco. Como é que essas pessoas vão ser responsabilizadas, esses donos? Como é que é feita essa fiscalização? A gente vai explicar já já para você. 981324088 é o nosso WhatsApp, participa, manda sua mensagem e comenta também aqui no chat do YouTube, você que está me acompanhando, tá? Vamos a essas mensagens, eu queria trazer alguns áudios, alguns ouvintes estão comentando esse debate político, tá? João Felipe que continua aqui comigo. Eu quero então começar pelo Geraldo. Geraldo mandou um áudio, vamos ouvir. Amigos, bom dia. Só tem uma forma de evitar que Lucas não seja candidato a governador. Escreva aí, se João Azevedo não renunciar ao governo, não passar o cargo para ele. Mas se ele sentar naquela cadeira, ele será candidato naturalmente, até porque é uma condição que ele já leva, de ser candidato independente de apoio ou não, ok? Ele pode ser candidato e ele vai fazê-lo com certeza, ok? Até porque a mãe dele saiu de 3,5% na eleição para senador e foi eleita, ok? Essa coisa de dizer que o cara não tem experiência ou que não tem muita densidade é balela, ok? Que o diga a própria mãe dele, que saiu de, como disse lá em cima, 3 e alguma coisa para ser a senadora da República. E aí? Obrigado, Geraldo. Tem o Adalberto também falando sobre esse tema. Fala, Adalberto. Bom dia, equipe CBN. Por isso que eu sou a favor da eleição única com 6 anos. Por quê? Porque a equipe que luta pelo poder municipal é o mesmo que luta pelo poder estadual. E tendo uma só eleição, o que é que acontece? Vai abrir oportunidade para novas pessoas, novas caras, em vez de estar só mudando municipal e estadual. Obrigado, Adalberto, pela sua participação. Tem o Bruno também chegando aqui no WhatsApp, 981324088, dizendo: bom dia, Caio e todos da bancada. É legítima a intenção de Cícero e de outros, mas Cícero enfrentará muita resistência, haja vista as fragilidades da gestão. É sempre bom lembrar que as disputas para a prefeitura foram acirradas, não lhe dando tanta folga assim, extremamente fracionada, havendo sempre um segundo turno. Tá aqui o Bruno dando a opinião dele. Tem também o Eduardo de Oliveira, lá do Intermares, também comentando esse caso, né? Falando aí da família Ribeiro, enfim. Muito obrigado, tá, Eduardo? Um abraço para você. Antes de seguir com outras mensagens, outros assuntos, Felipe Nunes tem uma informação sobre isso, né, Felipe? Caio, qual foi o nome do primeiro ouvinte que interagiu conosco? Geraldo. Geraldo. Ele falou aí sobre essa questão das eleições para o Senado e, coincidentemente, João, alguém que está na reunião agora, disse que o governador foi instado a falar de política, mas não disse explicitamente se será candidato ao Senado e deixou essa questão em aberto. Um parlamentar que está nesse momento na reunião me traz essa informação aqui para a CBN. Claro que o nosso repórter Guilherme Bezerra segue lá acompanhando e vai fazer esse questionamento, se houver a oportunidade, ao próprio governador. Mas ele deixou em aberto aos aliados. Ele mostra o jogo, né? Se ele fizer isso, ele bota todas as cartas na mesa, ele joga a peteca para outra pessoa. Cara, mas nesse caso aí, veja, ele vinha sinalizando há algum tempo já que
será candidato ao Senado. Será candidato ao Senado. Faz algum tempo que João Azevedo sinaliza durante as entrevistas que, sim, ele tem repetido que se a base estiver unida, em ordem, em paz, ele sairá para uma candidatura ao Senado. Ou seja, do contrário, se estivermos com uma base instável, em turbulência, com os atores envolvidos brigando por espaço, como nós temos hoje, registre-se. Então, é realmente um silêncio que chama a atenção. 981324088, vários ouvintes também, viu, João, participando aqui sobre o caso que aconteceu no interior do estado durante uma missa. Um padre que teria cometido um caso de intolerância religiosa ao questionar por que os orixás não salvaram a cantora Preta Gil, né? Uma pergunta completamente descabida, né? E não só isso, ele deferiu, né? Disse que quem seguia essas religiões ou iria para o inferno. Enfim, um discurso muito, muito forte e que mostra um total preconceito contra religiões de matriz africana. E desconhecimento. Desastroso. E desconhecimento também. Eu acho que a igreja, ou qualquer igreja, tem o direito de ter suas crenças, né? Isso é liberdade religiosa, mas a partir do momento que você condiciona que quem não é da sua crença é do mal, é do demônio, você está realmente ali criando o padre, ele tem poder de influência sobre as pessoas, né? E esse tipo de discurso, ele não fica só para dentro. Muitas pessoas, é importante falar isso, porque o pessoal fala, eu digo o que eu quero, o padre pode falar, pode ser homofóbico, o padre pode ser intolerante religioso. Eu estou usando o padre como exemplo, mas pode ser um pastor, pode ser um pai de santo, pode ser quem for, certo? O líder religioso. Mas esses discursos, gente, matam. Tem terreiro sendo invadido, né? Tem pai de santo e mãe de santa sendo espancado. Sabe? É um absurdo as pessoas acharem que isso é normal. E aí eu questionei os ouvintes. Teve ouvinte que discordou, viu, de mim. E tá tudo bem. Espaço aqui é aberto para isso. Dentro da legalidade, as pessoas podem discordar, né? Mas aí tem alguns outros ouvintes participando. Tem o João Ricardo dizendo, bom dia, Caio. Foi intolerância religiosa. Quem mais aqui participando sobre esse tema para a gente, né, continuar? Alessandro Garrido. A discussão sobre política e religião não leva a nada. Cada um respeite o outro e pronto. Passando para desejar bom dia. Obrigado, Alessandro. Mais um aqui participando. O Fábio. Bom dia, Caio. Esse padre está muito errado no que pensa. Obrigado, tá, Fábio, pela participação. Tem também o Gilson. Bom dia, Caio. Preconceitos sempre irão existir nesse mundo, isso é fato. Mas o que não deve deixar de existir é o respeito das pessoas entre si. Porque eu posso discordar de várias opiniões, costumes, mas não vai caber a mim criticar isso assim publicamente. É isso, Gilson. E não só criticar publicamente, como você ser um líder, né? Que impõe, muitas vezes, doutrinas e formas de pensar para as pessoas que acabam sendo preconceituosas na rua, que acabam destratando, né? Que as pessoas destratam mesmo. Eu não sei se você já trouxe... Isso é racismo, gente. Não sei se você já trouxe isso, mas a Diocese de Campina Grande divulgou uma nota. Não trouxemos, importante, inclusive o pessoal falou, a Diocese tem que se pronunciar. O que é que disse, João? A Diocese de Campina Grande divulgou agora há pouco uma nota de esclarecimento sobre esse assunto. Disse que o sacerdote, através de sua assessoria jurídica, irá prestar todos os esclarecimentos aos órgãos competentes, ou seja, entendi aqui com isso que ele será chamado a se esclarecer, esse pronunciamento que fez, junto aos órgãos competentes da própria diocese, e ainda a nota, a diocese reitera o seu compromisso com os direitos constitucionais, da liberdade, da crença e do culto, da igualdade e da não discriminação religiosa, do direito à honra e à imagem dos mortos e do princípio da dignidade da pessoa humana. A Diocese de Campina Grande reitera também seu papel na sociedade, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, cumprindo a sua missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso está de acordo com a informação que foi divulgada agora há pouco pela assessoria jurídica da Diocese de Campina Grande. Eu, sinceramente, esperava até mais.
esperava Nota super posicionamento mais firme, mais vaga. duro da Diocese de Campina Grande a respeito desse assunto, talvez até mesmo com a possibilidade do afastamento do sacerdote ali, até para que ele possa... Ou um pedido de desculpas, né, João? Não houve. Ou pedir desculpas, ou esclarecer esses questionamentos que são feitos nas redes sociais e junto à opinião pública com relação a essa pregação que ele fez lá na cidade de Areial. Será que a diocese, no caso de Campina, concorda com ele? Acha que ele está acha que ele tá correto? Porque... De acordo com a nota, não há uma concordância. Mas não é tão claro, com o posicionamento. Mas resume-se a dizer que ele prestará esclarecimentos aos órgãos competentes. Então, eu sinceramente esperava uma postura mais dura da própria diocese com relação a esse fato que tem repercutido muito nas redes sociais e efetivamente depõe contra a imagem da própria igreja. Mais um ouvinte falando sobre esse tema, Mazinho. Fala aí, Mazinho. Bom dia, Caio e ouvintes. Caio, a minha opinião é muito simples com relação à religião e denominações. O correto é você não ser nem religioso, nem denominacionalista. Por quê? Essas coisas só separam aquilo que é único, que é a igreja. Quando Jesus Cristo veio, ele não veio formar religião nem denominação, não. Ele formou a igreja. Portanto, siga a Cristo e você vai estar cumprindo as ordenanças de Deus. Como disse um irmão aí logo no início, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cumprindo isso aí, você está cumprindo toda a lei. E outra coisa, a Bíblia diz que ninguém será salvo por obras da lei. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus o Cristo, o qual pagou o preço do meu e do pecado de todo aquele que nele crê. Então, o resto é praticar o amor, exercer o amor e viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado, Mazinho. Bruno, Caio, tem que lembrar que a fé cristã é acolhedora. Jesus abraçou aqueles que o mundo rejeitou. Obrigado, Bruno. Mais uma ouvinte aqui, a Cida. Caio, pode até discordar, mas é crime e tem que ser responsabilizado. Obrigado, tá, Cida? Um abraço para você. Mais um ouvinte, Lucy. Bom dia, Caio. Quem condena a religião do outro, deixa de praticar a sua. Quem tem convicção da sua fé não precisa criticar a fé do próximo. Obrigado, Lucy. Um abraço para você. Muitos ouvintes aqui participando, quero aproveitar e deixar um abraço também para o nosso ouvinte aqui, o Clóvis, que disse: Caio, a área jurídica tá terrível, comentando o caso da advogada que foi presa. Ele disse: é ladrão com força. André Luiz também chegando por aqui, mostrando aqui a obra naquele prédio, eu esqueci o nome ali, onde acontecia, onde tinha a Faculdade de Ciências Médicas, Felipe. Você lembra? Aquele prédio ali ao lado da Catedral, né? Que é um prédio histórico que está sendo reformado, né? E ele fala, tá ficando muito lindo aqui, os vizinhos, inclusive, estão parando para tirar fotos e realmente está ficando bem bonito. É um prédio que vai ser um prédio do governo do estado, né? Que também está investindo ali no centro histórico. Eu vou lembrar o nome, já me deu um branco, mas aí a gente comenta mais sobre isso. Gil também chegando por aqui, falando: Caio, quero fazer um apelo ao prefeito Cícero Lucena acerca do concurso da prefeitura para a área da educação. Diversas denúncias sendo postadas, inclusive no Ministério Público Federal e Estadual, e a prefeitura e a banca organizadora não falam nada. É importante ter um posicionamento. Atenção, prefeitura. Um abraço para o Bruno Ellison nos acompanhando, para a Eliana também sempre participando, comentando todos os nossos assuntos aqui, né? E dizendo: adoro essas discussões, com alegria aí na bancada. Um abraço, Eliana. A Adriana perguntando aqui onde é que faz para descartar TV. Tem uma TV grande, queria descartar, não sabe aonde. Adriana, eu vou confirmar essa informação, saber direitinho onde é que tem em João Pessoa, e aí eu mando essa informação para você. E uma última participação aqui, duas últimas. Matheus Gadelha, que está participando, já eu vou colocar seu áudio, viu, Matheus? Vou ouvir colocar seu áudio. E o Rodolfo também dizendo assim: olá, Caio, esse questionamento sobre a falta de firmeza da arquidiocese só reforça o que falei ontem. Essa visão de demonizar e odiar religiões de matriz africana é normal nas igrejas cristãs. Tá aí, Rodolfo, que é justamente o questionamento que eu fiz, né? A arquidiocese, ou a diocese de Campina não se posicionou porque, se realmente tivesse um posicionamento claro de proibição desse tipo de atitude, teria falado. Não falou, né?
Vamos esperar aí ver o que é que pode acontecer. Vamos lá, seguindo. 981324088. Tem muita informação ainda por aqui, você pode participar. Felipe, você está acompanhando, né? Guilherme Bezerra, nosso repórter, está por lá na reunião do governador João Azevedo com os deputados, nesse retorno dos trabalhos legislativos. Me fala, o que é que você tem de informação aí de bastidor? A gente tem fonte também dentro da reunião, acompanhando o que está acontecendo nesse momento. Essa reunião do governador João Azevedo com integrantes da bancada aliada na Assembleia Legislativa da Paraíba, reunião que acontece num hotel no bairro de Manaíra. Eu já havia dito aqui que o governador João Azevedo falou de política ao ser questionado também pelos parlamentares. Uma fonte me disse que ele não falou se será candidato ao Senado e deixou essa questão em aberto durante a conversa com os parlamentares. Foi dada a palavra para que quem quisesse falar nessa reunião também poderia se expressar. O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, pediu a palavra e nesses diálogos sobre política, disse ao governador que mantém o nome na disputa para o governo nas eleições de 2026. Até o momento, poucos deputados falaram, e a informação mais recente da política é essa: o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, disse ao governador João Azevedo que mantém o nome na disputa para o governo. Da pauta administrativa, um anúncio feito pelo governador é que a entrega do Hospital da Mulher aqui em João Pessoa será no próximo dia 5 de agosto, data do aniversário da cidade. Então tá aí, né? Foi o clímax, né? Adriano Galdino dizendo que mantém o nome, viu, João, na disputa. Olha, foi o ápice. Podem falar o que for, desse né? café. Concordar ou não com as decisões, discussões trazidas por Adriano Galdino, mas que ele sabe como chegar no local e se impor, e ele nunca deixa de falar o que pensa. Isso é um trunfo dele muitas vezes, né? Agora são 10 horas e 23 minutos, a gente dá aquela pausa aqui nas notícias da política. Já já eu volto para conversar com você, ouvinte, também com o pessoal aqui do nosso time. Não. Já já a gente volta, tá, João? Com essas informações da política, que João tem uma informação aqui, mas eu quero trazer algo bem importante para você que eu já havia prometido. São 10h24. Giro de notícias. Nós falávamos agora há pouco, né? Mostramos para você a mensagem... eu falei de uma mensagem de um ouvinte nosso que estava falando justamente de uma reforma que está acontecendo. Foi o André Luiz. Ele mandou aqui uma foto da reforma que está acontecendo no antigo colégio Nossa Senhora das Neves. Inclusive, nosso ouvinte Eliana me lembrou aqui o nome desse prédio que fica ao lado da catedral, né? Esse prédio, eu vou até mandar essa foto aqui para o Luciano Cabral, é um prédio que fica ao lado da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Isso é bem importante, né? Tá acontecendo, porém, eu trago para você uma reportagem porque João Pessoa tem 80 imóveis sendo acompanhados pelo IFAEP com problemas estruturais. Você tá achando muito? É muito mesmo. Você imagina ali no centro histórico, 80 imóveis com problemas estruturais. Mas afinal, de quem é a responsabilidade de fiscalizar esses imóveis antigos, hein? Quem traz as informações e as respostas é Larissa Mendes. No início da semana, a fachada de um prédio tombado pelo IFAEP desabou no centro da capital. O caso acende um alerta. De quem é, afinal, a responsabilidade de fiscalizar esses imóveis antigos? Seria os proprietários ou o próprio IFAEP? Fui em busca de respostas e conversei com o chefe da Divisão de Projetos de Proteção e Revitalização do IFAEP, Pablo Máximo. Ele explicou como funciona a fiscalização desses imóveis tombados. A gente age através de denúncias, né? Um vizinho, alguém que viu o imóvel com a situação de risco, a gente recebe essa denúncia. Em algumas fiscalizações nossa, ou fiscalização da Defesa Civil, bombeiros, é encaminhado para o IFAEP. Como são imóveis privados, nós não temos poder para intervir no imóvel privado. A gente faz a notificação formal ao proprietário, informando da necessidade de manutenção do imóvel para que ele tome as devidas providências. Quando o proprietário do local não é encontrado, o caso pode chegar até o Ministério Público. Nesses casos, a gente notifica a prefeitura, no caso, se for em João Pessoa, na prefeitura de João Pessoa, ou na prefeitura correspondente. A gente tenta localizar esse imóvel proprietário através da Energisa,
da CAGEPA, da Prefeitura. Caso a gente não consiga identificar, a gente aciona o Ministério Público para que a gente judicialmente a gente consiga intervir nesse imóvel, seja por uma possível demolição ou até pela desapropriação do imóvel. O que acontece é que muitos donos desses imóveis localizados na zona de preservação do INFAEP dizem: não posso reformar. Mas isso, segundo Pablo Máximo, é um tabu que precisa ser quebrado. Todas as cidades que têm proteção do INFAEP, eles são obrigatórios tudo passar pelo INFAEP. Então, manutenção, reforma, pintura, passa tudo pelo Instituto. Nós estamos à disposição para orientação de qualquer forma. Existe um grande mito da população que tem um imóvel histórico, eu não posso mexer no imóvel. O bem tombado ele é mutável, ele pode ser modificado, mas dentro das regras estabelecidas pelo Instituto. Mas essa fiscalização também se estende aos prédios comerciais. E de quem é a responsabilidade? A engenheira da Defesa Civil, Melissa Lira, explicou como eles atuam nesse tipo de situação. Nós trabalhamos quando a gente é acionado, né? A gente primeiro é provocado, fazemos a vistoria no local e dizemos uma opinião técnica. Qualquer edificação, isso, casas, apartamentos, prédios. Quando a gente vê a necessidade realmente de algo mais sério, uma patologia mais séria, a gente chega a interditar. Reportagem, Larissa Mendes. E aí eu vou pedir para o Luciano Cabral colocar essa foto que foi enviada por nosso ouvinte, né, que eu havia prometido, a foto enviada pelo André Luiz, que é justamente da reforma que está acontecendo lá no antigo Colégio de Nossa Senhora das Neves, né? Para quem está acompanhando no YouTube vai ver, mas é bem legal a gente entender que pelo menos o poder público está se empenhando com relação a isso. E o setor privado poderia estar ganhando muito dinheiro com isso também, afinal, todos os bares e restaurantes que estão abrindo no centro histórico estão lotando, né? Além de ser um visual belíssimo. E de ter também muitos benefícios fiscais ao fazer isso. Agora são 10 horas e 28 minutos. Mais da metade dos transportes escolares aqui de João Pessoa ainda não passou pela vistoria obrigatória, ou não passaram pela vistoria obrigatória da Superintendência de Mobilidade Urbana aqui de João Pessoa. O prazo acaba sexta-feira. Até o momento, entre os dias 7 e 28 de julho, foram vistoriados 185 veículos. Isso representa apenas 42% do total de 435. Dos veículos vistoriados, 131 foram aprovados, já receberam o selo azul marinho. É importante você decorar a cor desse selo. Transporte escolar aqui em João Pessoa tem que ter o selo azul marinho, que identifica que foi cumprido ou foram cumpridas todas as exigências. Outros 54 apresentaram pendências e foram reprovados. Então, muita atenção para você, menos da metade dos transportes escolares aqui na Paraíba foram aprovados, na verdade passaram por essa vistoria. Ainda tem aí mais de 50%, 57% ainda não compareceu à vistoria obrigatória da CEMOB. Vai até sexta-feira, tá? Então muita atenção, é a segurança do seu filho, da sua filha, ou até a sua segurança que está em jogo. Eu também tenho aqui informação que acaba de chegar de uma operação da Polícia Federal, Operação Rede de Arrasto. Nessa manhã, objetivo de combater os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa no município de Diamante, aqui na Paraíba. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão no município de Diamante e durante as investigações foram encontrados indícios de que esses investigados, que é presidente de uma colônia de pescadores, fazia cadastro de pessoas que nunca exerceram atividade de pesca como se fossem pescadores, cobrando R$1.000 para fazer esse serviço e fraudar o benefício do seguro-defeso que é pago pelo governo federal. Tá aí, operação nessa manhã da Polícia Federal contra um grupo criminoso que estava fraudando o benefício do seguro-defeso e recebendo dinheiro, né, dessas pessoas que também recebiam ilegalmente o benefício. 10h31, notícias nacionais, eu volto já. Repórter CBN.
Quarta-feira, 30 de julho de 2025. O Comitê de Política Monetária deve interromper hoje o processo de alta da taxa básica de juros da economia brasileira. Com base em indicações do próprio Banco Central, o mercado financeiro acredita que a taxa será mantida em 15% ao ano, maior nível em quase 2 décadas. O anúncio do Copom é aguardado para o fim da tarde. Nos Estados Unidos, o Banco Central também divulga nesta quarta-feira a decisão sobre os juros do país. O Federal Reserve deve manter o patamar atual, que está no intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano. O presidente Donald Trump tem pressionado pela redução dos juros. Os investidores mantêm a atenção nas decisões e no tarifaço dos Estados Unidos. No momento, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,50% aos 132.057 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,59. O euro vale R$ 6,41, baixa de 0,21%. A inflação do aluguel caiu 0,77% em julho. No mês anterior, o IGPM havia recuado 1,67%. No acumulado do ano, o indicador registra queda de 1,70%. Os dados foram apurados pela Fundação Getúlio Vargas. A seleção brasileira masculina de vôlei bateu a China de virada por 3-1 na Liga das Nações. A equipe de Bernardinho enfrenta na próxima fase o vencedor do jogo entre o Japão e a Polônia, marcado para amanhã. O Brasil retorna à semifinal do torneio depois de 3 edições e busca o segundo título. O Brasil não ficava entre os 4 melhores desde 2022. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Para celebrar o aniversário de 440 anos de João Pessoa, a CBN prepara uma cobertura especial, com reportagens que recontam a história que você conhece, mas de um jeito que você nunca ouviu. Vamos voltar no tempo para mostrar como nasceu a terceira capital mais antiga do Brasil e acompanhar os passos que moldaram a identidade da cidade até aqui, do passado ao presente, rumo aos desafios futuros. E em agosto tem novidade na programação. Estreia a série Vozes da Cidade. Gente comum, com histórias que inspiram. Trabalhadores, empreendedores, personagens que movem a cidade e dão voz a João Pessoa. Profissionais que vivem a capital de perto e atuam nos principais pontos turísticos da cidade. Uma semana inteira de entrevistas especiais com gestores públicos que são responsáveis por áreas específicas da administração municipal. Em agosto, sintonize a CBN e mergulhe nessa história de 440 anos. CBN João Pessoa. Horas 35 minutos. Na última semana, o Brasil se despediu da cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos em decorrência de um câncer de intestino. Esse caso trouxe à tona a importância de falar sobre essa doença que muitas vezes é silenciosa, mas que pode ser evitada, tratada, especialmente quando descoberta precocemente. Para entender melhor os sinais, formas de prevenção, os tratamentos disponíveis, a gente recebe aqui no estúdio o médico Marcelo Rick, que é especialista em cirurgia gástrica e chefe do grupo de cirurgia abdominal oncológica do Hospital Napoleão Laureano, aqui em João Pessoa. Doutor Marcelo, seja bem-vindo à CBN, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez aqui na CBN, tratando de um assunto tão importante. Eu diria que informação de qualidade é promover a saúde, né? De uma doença tão prevalente e que a gente pode salvar vidas com a informação correta. O que diferenciaria o câncer de intestino de outros cânceres? Ele é um câncer silencioso ou ele apresenta sinais? Vamos lá. O câncer de intestino ele é muito importante, primeiro, vamos lá, pela frequência. Ele é o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil,
se a gente desconsiderar o câncer de pele não melanoma. Considerando o câncer de pele não melanoma, ele é o terceiro, perdendo apenas para o câncer de próstata e o câncer de mama. Então ele é muito prevalente, muito frequente, mas facilmente diagnosticável, se realizados exames preventivos corretos rotineiramente. Então ele é um câncer que mata bastante, terceiro que mais mata no mundo, mas ele é altamente prevenível. Dando-se o diagnóstico numa fase precoce, a gente tem uma chance de cura muito, muito grande. Quais os sintomas mais prevalentes dele? No começo, como quase todos os tipos de câncer, ele é um câncer silencioso, mas ele já pode dar alguns sintomas. Por exemplo, mudança do hábito intestinal. Pessoas que têm um hábito normal, de repente têm um hábito mais para constipação intestinal, ou mais para diarreia, mudou repentinamente o hábito intestinal. Presença de sangue nas fezes, o emagrecimento sem causa aparente. O indivíduo começou a emagrecer sem causa aparente, sem fazer reeducação alimentar ou atividade física. Presença de sangue nas fezes. Tudo isso são sinais muito importantes que já chamam a atenção para que esse indivíduo procure imediatamente o médico. Mas não devemos esperar aparecer esses sinais para procurar o médico. Devemos sim realizar os exames e rastreios preventivos na idade adequada para que nem esses sintomas apareçam, a gente já detecte e já cure esse paciente. Então, tenho duas dúvidas aí com relação ao que o senhor falou. Primeiro, qual seria a idade que você precisa começar e quais os exames que precisam ser feitos? Vamos lá. Antes era a partir dos 50 anos de idade. Hoje a gente já considera a partir dos 45 anos de idade, o indivíduo já deve fazer os exames preventivos. O principal exame preventivo é apenas a colonoscopia, que é um exame onde a gente adentra pelo reto uma câmera com um aparelho. E essa câmera vai visibilizar todo o intestino grosso. Ela começa pelo ânus, pelo reto, e ela percorre todo o intestino grosso e até o finalzinho do intestino delgado. Este é o principal exame. Deve ser feito a partir dos 45 anos para toda a população. A cada 5 ou 10 anos. Nós, médicos, recomendamos a cada 5 anos. Em pessoas que, porventura, tiveram um parente muito próximo, parentes de primeiro grau. Parentes de primeiro grau é pais ou filhos que apresentaram câncer de intestino. Eu, curiosamente, perdi minha mãe com câncer de intestino. Há 5 anos da minha área, uma doença que eu opero toda semana praticamente. Amanhã mesmo vou operar um câncer de intestino. E eu perdi minha mãe há 5 anos. E ela fazia o preventivo, era um ponto fora da curva. Se você faz o exame preventivo, a chance do diagnóstico é muito alta. Minha mãe, eu diria que foi um ponto fora da curva. Como eu perdi a minha mãe, e ela é parente de primeiro grau, ela foi diagnosticada aos 69 anos de idade. Eu já comecei a minha profilaxia antes dos 45, hoje eu tenho 46 anos de idade. No entanto, apenas foi extrapolei, tá certo, a prevenção. Por quê? Em pessoas que têm um parente próximo que foi detectado com câncer de intestino, mas esse parente próximo, ele teve o câncer abaixo dos 50 anos, aquele parente próximo deve começar a sua prevenção 10 anos a menos da idade em que aquele parente foi diagnosticável. Por exemplo, você tem um pai, um filho que teve um câncer de intestino aos 48 anos de idade. Então, os parentes próximos devem começar a prevenção aos 38 anos de idade, ou seja, 10 anos a menos do que o parente foi diagnosticado. Não sendo assim, deve-se começar a partir dos 45 anos de idade, a colonoscopia a cada 5, 10 anos. E a segunda pergunta, o senhor falou sobre mudança ali no hábito intestinal, na frequência. Isso pode acontecer por diversos fatores, para as pessoas também não se assustarem. Exato. Né? Seria uma junção, por exemplo, essa mudança com o emagrecimento ou a mudança num período muito longo? Tem algum critério? Vamos lá. As doenças da medicina, o diagnóstico das doenças da medicina são como, digamos assim, montar um quebra-cabeça. Então, geralmente uma doença, principalmente uma doença tão séria como o câncer, ela não vem com um sintoma ou um sinal só. Ela vem com vários sintomas associados e esses sintomas são as peças do quebra-cabeça que nós montamos para chegar ao quebra-cabeça inteiro, que é o diagnóstico. Então, os sintomas principais são mudança do hábito intestinal. Lógico que é uma mudança do hábito intestinal, como você mesmo falou, persistente, duradoura. Não é aquela mudança de 2, 3 dias, uma semana e voltou ao normal. Aquele paciente já lá está 2 semanas, 3 semanas, com as fezes mais presas, constipado. Ele não era assim, não teve nenhuma mudança na alimentação que justifique este fato. Aquele paciente que começou a emagrecer, perder peso sem causa aparente, não está fazendo mudança na atividade física, não teve mudança na dieta, e aí ele começou a emagrecer peso sem causa aparente. Começou a se achar um pouco mais fraco, astênico, né? Mucosas descoradas, anemia. Começou a sair algum sangramento nas fezes. Esses são os principais sintomas. Algum desconforto abdominal. A Preta Gil falou das fezes em fita. Isso também pode acontecer? Com certeza. A Preta Gil, até numa entrevista que ela concedeu, não lembro aonde, acho que foi no programa de Ana Maria Braga, ela falou que ficou 10 dias constipada.
E ela falou até assim nessa entrevista, eu lembro que ela falou, a gente, em virtude do corre-corre do dia a dia, começa a normatizar muitas coisas que não deve ser assim. Eu passei 10 dias constipado e não era assim, ela falando nessa entrevista, e depois que ela foi atrás. As fezes em fita por quê? O reto é um tubo, né, um canal. Então, se você tem uma massa crescendo naquele canal, ele ocupa parte do canal. Então, as fezes vão passar com maior dificuldade. Então, as fezes vão passar mais afiladas, por quê? Porque o tumor ela está ocupando parte do canal anal. Então, as fezes vão acabar saindo em fita, podendo também ter sangramento nas fezes. Esses são os principais sintomas. Não devemos esperar chegar a esses sintomas para procurar o médico. Se todos nós fizermos os exames preventivos adequadamente, na idade correta, certamente, se porventura evoluirmos para esse diagnóstico, a chance do diagnóstico ser precoce e, por conseguinte, a taxa de cura ser altíssima é muito alta. Estamos conversando com o médico Marcelo Rick, que é especialista em cirurgia gástrica e chefe do grupo de cirurgia abdominal oncológica do Hospital Napoleão Laureano. Chega uma pergunta de um ouvinte, o Bruno, ele fala, e o contrário? Ir demais ao banheiro pode ser um sinal ruim? Pode também. Olha só, lógico que estamos falando de mudanças no hábito intestinal. Se esse paciente ele já tem esse hábito do intestino, entre aspas, solto, doutor, meu intestino é assim solto, vou 3 vezes para o banheiro há muitos e muitos anos. Esse é o padrão natural daquele paciente. Não, doutor Marcelo, eu ia para o banheiro, fazia cocô, tá certo, uma vez a cada 1 a 2 dias, sempre foi assim e subitamente eu comecei a ter mudança do hábito intestinal, tanto para a prisão de ventre, que é a constipação intestinal, como para um hábito mais diarreico. Também é um sinal de alarme. Lógico que tem que pesquisar. Teve mudança na dieta? Teve alguma medicação em uso que esteja justificando isso? O intestino ele é muito grande. A gente chama de tumor do intestino, a gente chama de tumor coloretal, que pode ser do ânus, o reto e todo o intestino grosso. Existe o cólon do lado direito, que é o cólon ascendente. Os tumores do cólon ascendente costumam se expressar mais com diarreia, anemia e perda de peso. Os tumores do cólon esquerdo, lá próximo ao reto, costumam se expressar mais com constipação, é o contrário, e com sangramento, e com perda de peso também. Então, assim, diarreia que não para, que está persistente, já é um sinal de alarme para pesquisar, para procurar o médico. Existem outras doenças na medicina, doenças benignas, que podem também causar como diarreia. Uma própria gastroenterocolite, uma amebíase. Não é assim também para assustar a população. Qualquer diarreia é câncer. Não, pessoal. A gente está aqui não é para assustar, é para alertar. Idade compatível, sintomas compatíveis, procurar o médico. Idade compatível sem sintomas para triagem, 45 anos, já começar a fazer colonoscopia. Isso é um alerta, porque a gente consegue salvar muitas vidas assim. Você aí do outro lado que está nos ouvindo pode enviar perguntas também aqui para o Dr. Marcelo no 98132 4088. Doutor, vamos falar sobre os tratamentos disponíveis hoje. Depende do estágio que o câncer seja descoberto? Depende. Vamos lá. Vamos começar assim. O tumor coloretal. Como eu falei, o colo é muito grande. Os tumores de reto, vamos lá. O reto, ele é um tubo que está mais ou menos 12 a 15 centímetros acima do ânus. É o reto, é a porção final do trato digestivo. Os tumores de reto, via de regra, temos vários tipos de tumores. Depende muito do tipo do tumor e do estágio em que a doença se encontra para que nós possamos ofertar o melhor tratamento. Vamos lá aos tumores mais prevalentes no reto, que é o carcinoma espinocelular e o adenocarcinoma. Esses tumores, quando diagnosticados, via de regra, os pacientes eles são submetidos a rádio e quimioterapia antes da cirurgia. Mas, repito, depende muito do estágio do diagnóstico. Via de regra, sim. Via de regra, os pacientes fazem rádio e quimioterapia antes da cirurgia. Para que serve a radioquimioterapia neste caso? A radioquimioterapia ela serve para diminuir o tamanho do tumor, a gente chama o downsize, e diminuir o estadio da doença, a gente chama downstaging. Com isso, vai aumentar a chance de cura e ou sobrevida desses pacientes. Após o término da radioquimioterapia, que dura em média 3 meses, a gente chama radioquimioterapia neoadjuvante, aquela radioquimioterapia que vem antes do procedimento cirúrgico, a gente faz exames de reestadiamento para saber quanto que o paciente respondeu ao tratamento. Que exames são esses? Basicamente, ressonância, colonoscopia e, se necessário, um PET-CT. E aí sim, prosseguimos para a cirurgia. A cirurgia, que tipo de cirurgia vai ser? Vai depender da localização deste tumor, da altura. O que é a altura? Da distância do tumor para o ânus. Em tumores tipicamente do intestino grosso, ou seja, estão fora do ânus, fora do reto, via de regra nós prosseguimos o tratamento com a cirurgia upfront. O que é isso? A cirurgia vem primeiro, para depois, se necessário, fazemos uma quimioterapia, sem radioterapia, complementar. Quem vai dizer
se precisa-se ou não fazer a quimioterapia após a cirurgia, é o estadiamento da cirurgia. É o tamanho do tumor. A gente, quando tira uma parte do intestino, a gente não tira apenas o intestino. Nós retiramos os tecidos circunjacentes que estão em volta para aumentar a margem de segurança. Nesses tecidos, existem estruturas chamadas linfonodos, que são os gânglios, que vêm junto com a peça cirúrgica. A peça é o que sai do corpo humano na hora da cirurgia. Essa retirada desses gânglios, desses linfonodos, é uma parte da cirurgia que chamamos de linfadenectomia. Dependendo do número de linfonodos que estão acometidos ou não, esse paciente poderá ser submetido à quimioterapia complementar. Às vezes, a gente retira o intestino, o tumor está bem localizado no intestino, pequeno, os linfonodos ao redor, sem nenhum comprometimento cancerígeno, esse paciente está tratado. Não precisa fazer quimioterapia. É justamente o que o nosso ouvinte está falando aqui. Eu queria que o senhor já explicou. É o Wellington. Ele disse: a gente pensa que todo tumor cancerígeno encontrado no intestino, o paciente vai passar por quimioterapia. Não. Mas não é verdade. Às vezes é tratado apenas por cirurgia e acompanhamento, que foi o caso da minha mãe. Exatamente. E esse acompanhamento é obrigatório por pelo menos 5 anos. Aí depois de 5 anos, não havendo nenhuma recidiva da doença, esse paciente é considerado curado. Até 5 anos a gente fala que ele segue em critério de cura. Após 5 anos, não apresentando nenhuma recidiva da doença, a gente fala que essa pessoa está curada. Tem algum grupo que é mais suscetível a câncer? Assim, pessoas que têm. Essa pessoa esse câncer. Esse paciente que teve o câncer intestino, ele é o próprio parente dele, né? Ou seja, ele tem mais chance de apresentar um novo câncer no intestino do que uma pessoa que nunca teve. Se ele tem um parente de primeiro grau, também. Se ele tem histórico familiar positivo de outros tipos de câncer no trato digestivo, também. Então, e outra coisa também que a gente pode falar aqui... Homens e mulheres, tem isso também? Tem. A prevalência é mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma em homens e mulheres. Idade? A idade costuma se aparecer a partir de 50 anos de idade, na 6ª década de vida. Com relação à prevenção, doutor? Mas foi bom, só voltando para a idade, cada vez mais estamos dando diagnóstico em fases mais precoces, em idades mais precoces. Não sabemos ainda exatamente o porquê. A gente tem alguns apontamentos. Por exemplo, o uso indiscriminado de antibióticos. Já se tem alguns estudos que mostram que o uso indiscriminado de antibiótico, por mudança da flora bacteriana intestinal, está favorecendo o crescimento, o surgimento de novos casos de câncer. Então, a gente está numa curva ascendente de novos casos diagnosticados de câncer, principalmente na população mais jovem. Outra coisa também, hábitos de saúde deletérios, tabagismo, álcool, obesidade, sedentarismo. Hoje, os fast foods da vida... Ultraprocessados, enlatados, tudo isso favorece não apenas o câncer intestino, mas outros tipos de cânceres também. Então, uma vida mais saudável, com atividade física, com alimentação regular, ela é boa para tudo, inclusive a prevenção do câncer. Quero agradecer demais ao Dr. Marcelo Rick, que é chefe do grupo de cirurgia abdominal oncológica do Hospital Napoleão Laureano, por tirar as dúvidas. Vários ouvintes aqui participando, quero agradecer a todos vocês. E, doutor, sempre aberto aqui as portas da CBN para a gente conversar. Muito obrigado. Foi um prazer, foi uma honra. Obrigado aqui pela presença e qualquer convite eu estou aqui à disposição. Tá aí, tem o nosso ouvinte Luiz Carlos aqui participando, falando que retirou 3 pólipos depois da colonoscopia. Aí ele fez uma pergunta, doutor, não vou nem liberar o senhor para a gente tentar responder a pergunta do ouvinte. Ele fala, eu devo ficar preocupado? Eu tirei esses 3 pólipos depois da colonoscopia. Vamos lá, falar de pólipo. O que eu poderia falar, se der tempo, da colostomia, que é um assunto, a bolsinha de fezes, que muitos perguntam, eu vou usar a bolsinha? Se der tempo, se vocês puderem, quer deixar que eu fale. Vamos lá, pólipos. O que são pólipos? Grosseiramente falando, pólipos são tipo umas verruguinhas dentro do intestino. São projeções da camada mais interna do intestino que formam protuberâncias parecendo uma verruguinha. A grande maioria dos pólipos, eles são benignos, eles não têm potencial de virar câncer. No entanto, outros pólipos podem ser chamados de lesões pré-cancerosas, que já existe alguma alteração celular, que ainda não é diagnosticada como câncer, mas que se esse pólipo não fosse removido, poderia sim virar um câncer no futuro. Então, assim, os pólipos, na imensa maioria das vezes, são tratados com colonoscopia, retirados por colonoscopia, na maioria das vezes são benignos. No entanto, existem outros pólipos que são pré-malignos e esse paciente que retirou esse pólipo e ele foi pré-maligno, ele deve repetir essa colonoscopia com 6 meses a 1 ano, dependendo do tamanho e do tipo do pólipo. Perfeito. O senhor ia falar da bolsa? Da bolsa-colostomia. Vamos lá, muitos me perguntam, por exemplo, amanhã mesmo vou operar um paciente com câncer de intestino. Não posso falar, lógico, o nome dela aqui. E, doutor Marcelo, eu vou ficar com bolsa, aquela bolsa coletora de fezes. Toda cirurgia de câncer de intestino, o paciente ele vai usar aquela bolsa coletora ou não?
Aí a resposta é depende. Vamos lá. Quanto mais próximo o tumor está do ânus, um pouquinho mais de chance o paciente tem de ficar com aquela bolsa coletora de fezes, a colostomia. Eu particularmente não gosto muito de fazer, só faço em último caso. Se o tumor estiver muito longe, muito alto, ou seja, muito distante do ânus, muito provavelmente a gente vai retirar a parte do intestino que está acometida, vai retirar os tecidos circunvizinhos, os gânglios, e vai fazer a emenda. A emenda a gente chama de anastomose na medicina. A emenda das bocas do intestino remanescentes, saudáveis, e não ficar com colostomia. Se esse tumor estiver muito próximo ao ânus, muitas vezes a gente faz essa bolsa temporária e alguns meses após a gente faz a reconstrução do trânsito intestinal. Às vezes também, esse tumor ele já está invadindo o canal anal, está muito próximo do ânus, já invadindo o canal, que chama de canal anal. Neste caso, nessa cirurgia, é a cirurgia de amputação abdômen-perineal de reto. Aí sim, nestes casos, o paciente ele retira o reto, retira o ânus e fica com a colostomia permanente. Doutor Marcelo, muito obrigado, tá? Mais uma vez, um ótimo dia para o senhor. Obrigado. Tchau, tchau a todos vocês. Agora, 10h52, eu faço uma pausa rapidinha. Não vou nem fazer essa pausa, sabe por quê? Porque ela já está entrando aqui no estúdio para conversar com a gente, já pronta para o JPB1. Então a gente recebe Karine Tenório aqui para trazer os destaques para a gente. Karine, bom dia para você. O que é que você tem de notícia para o ouvinte da CBN? Bom dia, Caio. Bom dia para os ouvintes da CBN João Pessoa. Primeiro eu quero parabenizar vocês por estar com essa discussão aqui na CBN, um assunto muito importante que ajuda de fato a salvar vidas. A gente teve aí o exemplo do que aconteceu com a cantora Preta Gil, mas eu mesma, Caio, eu tive um caso na família. Meu avô faleceu e teve um câncer no intestino. Por conta disso, eu preciso constantemente estar fazendo os exames de rotina. Então, fica aqui o meu depoimento para que as pessoas não se descuidem com a saúde. Hoje, no JPB1, Caio, a gente vai estar trazendo informações sobre um acidente que aconteceu na Bahia e que teve uma paraibana como vítima, uma paraibana de Campina Grande, que integrava a equipe de marketing do cantor Pablo. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos desse acidente. Nós vamos estar trazendo as informações. Também de Campina Grande vem a história de um homem que cometeu 2 feminicídios. Ou seja, ele matou 2 mulheres no ano de 2013, estava foragido e a polícia conseguiu prendê-lo. Então, assim, ele passou um bom tempo aí curtindo a vida, digamos assim, em liberdade, mas agora chegou a hora dele prestar contas com a justiça. E nós vamos também, Caio, tá falando sobre afogamento. O JPB1 recebeu imagens de pessoas que por pouco não perderam a vida no nosso litoral sul, mas as cenas são muito fortes e aí a gente está num período de finalzinho de férias, basta abrir aquele solzinho que o pessoal já corre para a praia, então a gente vai fazer um alerta sobre essa questão do afogamento. A gente sabe que o litoral sul paraibano é lindo demais, é difícil resistir a entrar na água, mas nós temos alguns pontos que exigem um cuidado maior do banhista. Então a gente vai fazer esse alerta no JPB1, começa às 11h45. Karine, obrigado, tá? Até mais. Até mais. Agora 10h54. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Bom dia, Ju. Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia também para você que está nos acompanhando. Vamos falar do Botafogo? Vamos lá. Seguinte, elenco do Botafogo, sem muito tempo para descansar, já se reapresentou. Tem treino hoje de tarde, inclusive lá no CT da Maravilha do Contorno. Treinou ontem, treina hoje e treina também na sexta-feira, aliás, amanhã, quinta-feira pela manhã, porque à tarde o elenco relacionado, né, para encarar o CSA lá no estádio Rei Pelé no próximo sábado, já viaja para Alagoas, tá? No período da tarde, portanto. Na sexta-feira, os jogadores vão treinar também, mas já lá em Terras Alagoanas, lá em Maceió, vai ser no CT do CRB em Maceió. E no sábado, portanto, às 5 da tarde, o Botafogo enfrenta o CSA lá no estádio Rei Pelé. Vai ter transmissão aqui na Rádio CBN, como você já está acostumado, né? Acompanhando todas as emoções desse duelo nas ondas da Rádio CBN. E, claro, a expectativa e a necessidade de que o Botafogo conquiste pontos jogando fora de casa, até porque na tabela temos o CSA brigando para entrar no G8, está até
mais fácil, né, para o CSA, porque está na 9ª colocação, portanto está ali com 2 pontinhos apenas para chegar no G8, na zona de classificação. Já o Botafogo tem 4 pontos, precisa de 4 pontos para se aproximar da zona de classificação, mas tá faltando só 2 pontinhos ali para o Botafogo cair para a zona da degola. Portanto, o Belo precisa conquistar pontos fora de casa e o Evaristo Pisa já está de olho nisso, né? Intensificando o treinamento no pouco tempo que tem. E tem um ingredientezinho a mais aí nessa partida, né? Porque você, torcedor do Botafogo, lembra bem do técnico Márcio Fernandes, não lembra? Foi o que antecedeu, inclusive, o Evaristo Pisa, né? Foi quem substituiu o Antônio Carlos Zago e logo depois acabou sendo demitido o Márcio Fernandes, né? Também por maus resultados, teve só 22% de aproveitamento na Série C, o Márcio Fernandes, e aí ele foi anunciado pelo CSA como novo técnico na segunda-feira. Portanto, teremos aí o Márcio Fernandes, ex-Botafogo, duelando ali contra o Belo no próximo sábado. A gente torce para que não exista a lei do ex, né? E que o Márcio Fernandes tropece aí mesmo com a estreia, né? Chegando aí no novo time. Hoje, inclusive, o CSA vai entrar em campo com o Vasco pela Copa do Brasil. Então a gente torce para que a estreia do Márcio... A gente não, né? Porque você não está torcendo pro... Nosso querido Luciano Cabral não está torcendo pro Márcio Fernandes nem hoje, nem sábado. Exatamente. Mas, enfim, se for para ele vencer, que seja hoje, tá, Lu? Mas me diga uma coisa. Para ele vai ter um gosto de vitória dupla, né? Se ele ganhar. Exatamente, assim, tá vendo? Me tiraram, a famosa lei do ex. Esperamos que ela não aconteça, não é mesmo? Queremos que o Botafogo, nosso único representante em disputas nacionais agora, siga aí vivo na competição e com chances reais de ir para a próxima fase. E o Souza, como é que tá? Então, o Souza já iniciou aí a sua temporada de dispensas, né? O Diego Ceará, o Ian Augusto já estão, inclusive, negociados ou negociando, né? Diga-se de passagem aí, para times que ainda seguem disputando a Série D, né? Inclusive, o Diego Ceará chegou a conversar ali com o Sampaio Corrêa, a gente trouxe essa informação para você, mas o fato é que ele deve ir para o Marcílio Dias, tá? O Ian Augusto deve ir para Juazeirense e o Wesley, né, zagueiro Wesley, deve estar a caminho aí do Rio Branco, do Espírito Santo. Portanto, todos eles com contrato já reincidido, né, com o Dinossauro que não tem mais nenhuma chance na Série D, né, acabou a fase de grupos, assim como o 13 não conseguiu avançar para a próxima fase da competição. Portanto, aí já começa a dispensa, né, dos jogadores, porque a temporada para esses clubes, infelizmente, para os times paraibanos já acabou. Ju, vamos falar do Sub-20? Tem um tempinho ainda. Vamos, então. Já temos a grande final decidida, né, definida. Então, o Sport de Patos, que derrotou o Campinense, vai enfrentar o Confiança e o primeiro jogo, o jogo de ida de volta, né, que vai decidir o grande campeão paraibano Sub-20, acontece no sábado seguinte, portanto, às 15h, entre Confiança e Sport de Patos, lá na Toca do Papão. O jogo deste domingo, do jogo de ida, rola lá no estádio José Cavalcante, em Patos, da nossa querida Duck City. Cidade do Sol. Exato. Valeu, Ju. Obrigadão. Tchau, gente. Até amanhã. São 11h em ponto. A gente, antes de ir pro Repórter CBN, vou dar aquela olhadinha no trânsito para te informar do que está acontecendo aqui na região metropolitana. Inclusive, você que estiver preso em algum trecho, né, que está com trânsito mais lento, me avisa. 981324088. Eu tenho uma informação de trânsito para você que está querendo ir para a Orla de João Pessoa pela Avenida Rui Carneiro. A partir do início da Rui Carneiro, ou seja, daquele encontro com a Avenida Epitácio Pessoa, em direção à Orla, tá com trânsito lento, viu? O trânsito lento segue até as proximidades ali do acesso ao Colégio Motiva. Então, lentidão na Avenida Rui Carneiro, nesse momento, sentido Orla.
Já já a gente vai voltar, depois do Repórter CBN, com participação dos nossos ouvintes. Tem pessoal aqui participando, falando de esporte, outros falando dos assuntos que a gente trouxe. E tem também nosso giro de notícias com algumas informações para você do que está acontecendo aqui na nossa Paraíba. Então, fica conosco, já vou ler as mensagens, ouvir os áudios, também trazer notícia para você e até o meio-dia a gente fica junto. Lembrando que tem Érica Nóbrega hoje falando sobre leite, tá? Você costuma tomar leite? Acha que leite faz mal para adulto? Fica por aqui que a gente vai tirar todas essas dúvidas. Me diz aí se você costuma tomar leite, quantas vezes por dia ou por semana você toma. Vamos falar sobre isso já. Tem também Guilherme Bahia com dicas para você cuidar do seu bolso. Não sai daí. Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de julho de 2025. O presidente da CBF, Samir Chaud, a deputada federal Helena Dazatur, do MDB, ou melhor, do MDB, isso mesmo, e o marido dela, o empresário Renildo Lima, foram alvos de mandados de busca e apreensão numa operação da Polícia Federal. A ação investiga a compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Roraima. A CBF confirmou que agentes da corporação estiveram na sede da entidade, mas informou que a operação não tem qualquer relação com a confederação nem com o futebol brasileiro. Segundo a nota, o presidente da CBF não é o centro das apurações. A Justiça bloqueou 10 milhões de reais que estão nas contas dos investigados. A apuração começou quando Renildo Lima foi preso com 500 mil reais nas eleições de setembro de 2024. Parte do dinheiro estava na cueca do empresário. Samir e Helena são do MDB e do mesmo grupo político do Estado. O presidente da CBF foi candidato a deputado federal pelo partido em 2022, mas não conseguiu se eleger. O vice-primeiro-ministro da Itália, Matteo Salvini, planeja visitar a deputada brasileira Carla Zambelli na prisão, de acordo com o jornal Corriere della Sera. Ela foi presa ontem em Roma e Matteo Salvini é um dos líderes da extrema-direita italiana e aliado da premier Giorgia Meloni. Em entrevista ao jornal La Repubblica, antes de ser detida, Zambelli disse que o senador Flávio Bolsonaro conversou com Salvini sobre a situação dela no país da Europa. A brasileira vai se apresentar hoje à Justiça da Itália. De acordo com a defesa, ela pedirá asilo político ao governo italiano depois de ter uma ordem de prisão emitida no Brasil. Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos e 4 meses de prisão depois de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para emitir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ela fugiu do Brasil e, antes de chegar à Itália, passou por Argentina e Estados Unidos. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para celebrar o aniversário de 440 anos de João Pessoa, a CBN prepara uma cobertura especial, com reportagens que recontam a história que você conhece, mas de um jeito que você nunca ouviu. Vamos voltar no tempo para mostrar como nasceu a terceira capital mais antiga do Brasil e acompanhar os passos que moldaram a identidade da cidade até aqui, do passado ao presente, rumo aos desafios futuros. E em agosto tem novidade na programação. Estreia a série Vozes da Cidade. Gente comum, com histórias que inspiram. Trabalhadores, empreendedores, personagens que movem a cidade e dão voz a João Pessoa. Profissionais que vivem a capital de perto e atuam nos principais pontos turísticos da cidade. Uma semana inteira de entrevistas especiais com gestores públicos que são responsáveis por áreas específicas da administração municipal. Em agosto, sintonize a CBN e mergulhe nessa história de 440 anos. CBN João Pessoa.
Apresentação Caio Ismael. São 11h07, de volta com CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Você nos acompanha sempre pelas ondas do rádio em toda a região metropolitana da capital. Então um abraço para você que me ouve em Cabedelo, que me ouve em Santa Rita, Bahia, Conde, Cruz do Espírito Santo. Manda aí a mensagem de onde você está me ouvindo nesse momento e a gente troca uma ideia lá no 98132-4088. Estou esperando sua mensagem, tá? Daqui a pouco a gente conversa com os ouvintes, tem muito áudio, tem muita mensagem, mas eu trago agora informação que acaba de chegar aqui na nossa bancada. O Ministério Público Federal determinou a retirada de comerciantes ilegais das áreas de Restinga e a intensificação do controle de tráfego de veículos nas faixas de areia das praias do município de Lucena, no litoral norte aqui da Paraíba. Isso aconteceu na reunião no dia 24 de julho. O órgão e a prefeitura estabeleceram prazos e medidas concretas para essa proteção ambiental. Então, a gente já registrou isso várias vezes, ouvintes falaram sobre isso, sobre carro que estava ali, pessoal dirigindo na orla de Lucena. Então, para tirar dúvidas, falar para a gente sobre essa determinação, a gente conversa com o superintendente do Patrimônio da União, Giovanni Giuseppe, agora por telefone. Superintendente, seja bem-vindo aqui à CBN mais uma vez. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Caio. Bom dia a toda a bancada da CBN. Bom dia aos ouvintes. Estamos à disposição para conversar aí sobre as ações da SPU no Estado. Vamos falar dos prazos, né? Há essa recomendação do Ministério Público Federal. O que é que vai ser feito a partir de agora junto com a Prefeitura? Caio, assim, inicialmente só dizer que a SPU não é contra a ocupação em áreas de praia. A gente entende a importância dessas ocupações para o turismo, para o apoio ao turismo, ao desenvolvimento local, mas esse controle precisa ser ordenado, precisa ser feito com bases na legislação ambiental, com o apoio da Prefeitura Municipal, das prefeituras municipais, que são as detentoras do ordenamento urbano. Então, o que a gente está propondo é a retirada desses comerciantes para que a Prefeitura faça os projetos urbanísticos onde contemple também comércios para apoio ao turismo e ao uso das praias. O Ministério Público Federal tem tomado a frente dessa discussão, a SUDEMA, os policiamentos ambientais, a Prefeitura de Lucena e a SPU compareceram à reunião e a gente está estabelecendo um prazo para que essas construções irregulares sejam retiradas e, ao mesmo tempo, que a gente está cobrando que o município ele faça os projetos urbanísticos e autorize as construções de maneira adequada, com saneamento básico, com respeito às áreas ambientais, com regras sobre utilização de som, né, com o apoio da Prefeitura para que a praia não seja um ambiente de ralis. A gente tem tido informações que vários grupos de jipe, de veículos, têm passado inclusive no caminho de Moisés, né, que é aquela área tão bonita do litoral paraibano, lá em Lucena. Os veículos chegam até lá e causam até acidentes. A gente tem notícia de acidentes com crianças, né? Então, o que está se buscando é que o litoral de Lucena, assim como os 139 quilômetros do litoral paraibano, tenham um olhar de cuidado ambiental, de desenvolvimento, de fortalecimento das administrações municipais, e que o poder público como um todo, não só o federal, o estadual através da SUDEMA e as prefeituras, realmente tomem conta do espaço da praia, né, que é um espaço coletivo, que é um espaço público. Existe um prazo, superintendente, para que isso comece a ser feito? Porque o senhor falou aí do termo de ajustamento de conduta que vai ser firmado. A partir desse termo que vai ser formado, ou esses comerciantes já têm ali um prazo para saírem do local? Eles já estão orientados a saírem assim, voluntariamente até final de agosto, mas assim, vai ser oficializado ainda, a gente ainda vai ter as reuniões de discussão e de oficialização de um termo de ajuste de conduta, a exemplo do que foi feito no município de Cabedelo, nas praias de Camboinha 1, 2, 3, Areia Dourada, Poço, Ponta de Matos, né? Então, os comerciantes que estavam ocupando irregularmente a área de praia, em número de 43, foram retirados.
a Prefeitura fez uma seleção pública e vai instalar 15 quiosques em Cabedelo, padronizados, regularizados, com saneamento básico, em conjunção paralela, a gente está fazendo também uma autorização para que haja uma calçadinha, uma ciclovia na beira-mar de Camboim, Areia Dourada. Então, o poder público ele não está tirando por tirar. A gente está devolvendo à população os espaços numa maneira organizada, urbanizada, que vai atrair o desenvolvimento local, que vai permitir o acesso à praia de várias frentes. Então, é mais ou menos essa a posição do poder público. Superintendente, o que é que acontece com esses comerciantes? Eles recebem algum auxílio, algum benefício enquanto estiverem nesse processo ou são apenas recomendados a irem para outro local? Caio, tanto o poder público municipal e estadual, inclusive federal, tem vários programas de apoio ao desenvolvimento local, né? Então, são várias linhas de crédito para empreendedorismo. Então, assim, a gente sempre fala que as prefeituras também têm esse papel de cuidar das pessoas que estão sendo retiradas, né? Então, essas pessoas vão ter, sim, claro, a atenção do poder público para que elas possam, inclusive, se for o caso, se forem selecionadas, reposicionar seus estabelecimentos nesse contexto que eu acabei de falar. Eu quero agradecer demais a participação do Superintendente do Patrimônio Público da União, Giovanni Giuseppe, conversando aqui com a CBN em primeira mão sobre esse encontro, essa determinação do Ministério Público Federal, que eu vou explicar para você já já. Superintendente, muito obrigado pela participação, um ótimo dia para o senhor. Caio, muito obrigado, bom dia aos ouvintes e a SPU está sempre à disposição de vocês. Lembrando que é uma determinação aí do Ministério Público Federal para a retirada dos comerciantes ilegais nas áreas de restinga, ou seja, aquelas áreas de preservação em Lucena. Gente, isso era uma pauta que a gente vinha trazendo aqui na CBN, os ouvintes mandavam fotos, falavam, esses bares são irregulares. E também na questão dos carros, viram uma coisa assim, que era rotineira. Em Lucena, quem ia a Lucena percebia que os carros ficavam, alguns motoristas, né? E não eram poucos, eram muitos, transitando na areia, trazendo risco para a criança, para a vida marinha, enfim. E a gente cobrava da Prefeitura. Agora o Ministério Público Federal fez uma determinação. A Prefeitura tem que resolver essa história. E aí, tudo isso, né, como o superintendente disse, os comerciantes têm até o fim de agosto para sair de forma voluntária e depois haver essa reurbanização de toda essa área. Você já pode até informar aí para seu amigo, seu parente, dizer, ouvi na CBN que vai ter mudança lá em Lucena. Antes de seguir aqui com os nossos assuntos, eu quero trazer interação com você, ouvinte, porque fiquei devendo, o superintendente estava assim, apressado para falar, então a gente colocou logo ele e agora eu quero falar com você, deixar um grande abraço para todos que estão comentando lá no chat do YouTube, Josiélio, o Sivaldo também, desejando boa quarta-feira para todo mundo, José Marinho, a Marides Dias, todo mundo por lá, fico feliz demais. Tem também o pessoal mandando mensagem no chat, né, no nosso WhatsApp, na verdade. Então, lê rapidinho aqui, um abraço para o Vando, tem também o nosso ouvinte Clodoaldo participando, Clodoaldo Oliveira, o Michael também participando aqui com a gente, Bruno, Caio, é nítido que se houve intervenção por parte da Prefeitura, se houver intervenção, ou se houvesse intervenção da Prefeitura na pavimentação e calçadas do Centro Histórico, bem como iluminação, segurança, limpeza e paisagismo, já teríamos outro cenário. É importante a recuperação dos prédios, sim, mas isso vem ocorrendo de forma pontual. Estruturalmente, as ações que citei não ocorrem. Tá aí um ponto muito importante trazido pelo Bruno. Não adianta só colocar comércio e moradia lá. Havendo essa reestruturação, estrutura mesmo do Centro Histórico melhoraria muito. Um abraço para a Irineide participando, para a Carla também participando com a gente, o seu Wagner. Tem aqui alguns áudios de ouvintes que eu também quero colocar, comentando alguns assuntos. O primeiro deles é o do Matheus. Fala aí, Matheus. Bom dia, Caio, Matheus do Bairro dos EPs. Em relação aí ao padre, lamentável, né? Lamentar a parte do padre aí. A gente tem que ter mais respeito, as pessoas têm que ter mais respeito com as religiões das pessoas. Então, a minha visão é isso aí. Eu sou evangélico e eu sempre respeito as religiões das outras pessoas. Eu não falo nada de mal, entendeu?
Então é sobre isso aí, tá? Valeu, tamo junto. Obrigado, Matheus. Tem também o Ângelo comentando os assuntos do esporte. Caio, ouvindo vocês aqui na CBN, eu que moro aqui há pouco tempo, João Pessoa, fiquei com uma curiosidade. Por que se faz menção a todos os clubes da Paraíba com um apelido? Flamengo é Flamengo, Palmeiras é Palmeiras, Sport é Sport. Aqui o Botafogo é o Belo, o Souza é o Dino, o Campinense é a Raposa. Da onde se originou essa ideia de, além de falar o nome do clube, tem que dar o apelido do clube? Um abraço, Ângelo Raposo. É isso, Ângelo. Eu tenho que perguntar para a galera do esporte, mas assim, esses apelidos, o pessoal fala, Flamengo é Flamengo. Não, o pessoal chama de Mengão. Chama de que mais? Eu não sei, eu não sou muito ligado ao esporte. O Vasco chama de quê? Ei, chama de um monte de coisa, né? É melhor deixar pra lá. Deixar pra lá. Mas enfim, alvirrubro, alvinegro, tem vários nomes, né, que o pessoal chama. O pessoal gosta de botar apelido em esporte. Obrigado, Ângelo. Eliana, amigo querido, valeu a pena nossas reclamações em relação à Lagoa, melhorou demais. Ontem tive o prazer de ir com amigos ao show de Nossa Brilhante Poliana. A lagoa tá bem iluminada e limpa, barracas alinhadas, que lindo. Parabéns à CBN e à prefeitura. Tá aí. E ela disse, a gente tem que elogiar também, não devemos só jogar pedras não, vejamos os pontos positivos. Eliana, você tá certíssima, tá? Então parabéns aí à prefeitura por ter melhorado a estrutura da lagoa. Paulo, bom dia, Caio. Muito difícil beber leite. Uso no café em receitas. A gente vai falar sobre isso já com Érica Nóbrega, porque tem gente que está evitando leite por achar que é inflamatório. Será que é mesmo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mais um ouvinte aqui participando é o Mailton. Quem tiver vindo de Recife para João Pessoa tem um caminhão de combustível pegando fogo em Igaraçu, trânsito parado. Ah, não foi... Gente, isso não foi hoje não, viu? Eu que subi demais. Isso foi em julho, calma. Ele hoje mandou só um vídeo aqui, vou ver o seu vídeo, tá? Então fica tranquilo, você que tá vindo de Pernambuco para Paraíba, fica tranquilo, não tem nada acontecendo não. Eduardo Oliveira também participando. Adalberto Filho também participando. Um abraço para todos vocês, tá? 981324088. Manda sua mensagem, a gente vai lendo aqui, se divertindo juntos também muitas vezes. Agora são 11 horas e 19 minutos. Giro de notícias. Na semana que se marca o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, o Ministério Público do Trabalho faz um alerta grave a uma realidade que acontece aqui na Paraíba, que é o crescimento expressivo de casos de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. Quem tem essas informações pra gente é Renan Mesquita. Renan, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos ouvem. Isso mesmo, Caio. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas e uma das consequências maiores desse tráfico de pessoas é justamente o trabalho análogo à escravidão, ou trabalho degradante, né? Um levantamento realizado pelo Ministério Público do Trabalho aqui no estado apontou que entre 2023 e 2025 houve um aumento de 263% nos resgates. A maior parte dos casos recentes foi registrada em obras da construção civil, especialmente aqui nas cidades de João Pessoa e Cabedelo. A procuradora do Ministério Público do Trabalho da Paraíba, Marcela Asfora, comentou sobre os números e explicou o que caracteriza esse trabalho escravo. Essas operações elas têm sido realizadas de formas mais enfáticas, constantes, desde o final de 2023, e por isso que nós temos verificado, infelizmente, um número maior de pessoas resgatadas, né? Infelizmente, porque a situação existe, porque mesmo que existisse a fiscalização, se a situação da exploração do trabalho escravo não fosse uma realidade na Paraíba, não haveriam esses números, não é verdade?
mas também em razão das denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, ou seja, aos órgãos de fiscalização. E quando essas operações elas são realizadas, então são verificadas as circunstâncias em que o trabalho é realizado. Aqui na Paraíba, em específico, nós temos visto a configuração do trabalho escravo pela degradância do ambiente de trabalho. E é importante que a população saiba que o trabalho escravo, ele pode ser configurado não apenas quando tem restrição de liberdade, mas quando as condições de saúde e segurança, as condições do ambiente de trabalho, as condições do trabalho, elas são extremamente degradantes. Para o juiz do trabalho e coordenador regional do Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas e Proteção ao Trabalho do Imigrante, George Falcão, esses dados evidenciam a necessidade de reforço nas políticas de proteção ao trabalhador informal e na responsabilização das empresas contratantes. A nossa missão enquanto Poder Judiciário é, além dessa parte judicial, também que contemplará, obviamente, o arbitramento de indenizações pesadas e também de outras medidas que possam resolver ou minimizar a problemática do trabalho escravo, ou seja, medidas que vão além, inclusive, do mero arbitramento de uma indenização. Além disso, também há uma atuação do Poder Judiciário prévia às indenizações e aos processos, né? E atua em rede tanto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, com as defensorias públicas, com o Ministério do Trabalho, por meio de uma comissão instituída em 2023, que é a Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas. Caio, outro exemplo de exploração do trabalho escravo é o caso de meninas que vêm do interior, na maioria das vezes aqui do estado, para morar e trabalhar em casas de famílias. Às vezes as pessoas apadrinham essas meninas, tem aquela conversa, vamos morar lá em João Pessoa, ela vai morar lá em casa, vai estudar. Aí elas acabam virando domésticas e realizando esses trabalhos escravos dentro de casa. Isso é muito comum no interior do estado. Comum aqui na capital também, viu, Renan? Eu acho que é importante, antes de você trazer aí a fala de algum especialista, porque isso acontece muito aqui em João Pessoa e as pessoas ainda de uma tradição de algo escravocrata mesmo que nossa sociedade vive, acham normal. Eu tô dando casa, eu tô dando moradia, trato como se fosse da família. Não é da família. Não existe isso de tratar como se fosse da família, tem que ter horário de trabalho, não pode passar o dia inteiro, né? Muitas vezes vem, mora, então recebe comida e casa, vai trabalhar para mim. Isso é trabalho análogo à escravidão. E se você sabe alguma casa que tenha isso, denuncie ao Ministério Público do Trabalho. Inclusive nas construções de casas e alguns apartamentos, a gente tinha esse termo, inclusive, de quarto de empregado, quarto da empregada, né? Que ainda existe. Eu perguntei ao juiz George Falcão se isso ainda existe aqui no nosso estado. Ele afirmou que sim, ainda encontrado esses flagrantes aqui no estado. Vamos ouvir. Chegam nos seus locais de trabalho ainda crianças, ou seja, são vítimas de trabalho infantil e, embora rotuladas como estão quase da família ou são parte da família, não herdam como as pessoas que realmente fazem parte da família e, embora muitas vezes tenham acesso a estudos, sim, mas trabalham de graça. Sem receber salário, sem a convivência de seus familiares, né? Elas perdem a convivência muitas vezes, algumas delas muitas vezes realmente nem têm família, e aí ou então saem de seus lares muito novinhas e realmente passam a nem reconhecer seus familiares mais. Então isso de fato é uma situação que ainda ocorre com frequência, sobretudo nos interiores do país. Em relação às fiscalizações do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Caio, os locais onde as irregularidades foram encontradas variam muito. Em fevereiro desse ano, foram 59 trabalhadores resgatados em obras de alto padrão no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa, e nas praias do Poço e Ponta de Campina.
Em maio, outros 33 operários foram localizados nas praias de Formosa e Camboinha. Os relatos são semelhantes: longas jornadas de trabalho, falta de proteção, atraso nos pagamentos e, em alguns casos, aliciamento de trabalhadores no interior do estado. O Ministério Público também chama a atenção para a relação entre trabalho escravo e tráfico de pessoas, né? A procuradora do Trabalho, Marcela Asfora, falou sobre a importância dos trabalhadores conhecerem seus direitos para que eles possam denunciar. Estamos trabalhando enfaticamente, todos os órgãos de fiscalização, para combater essa circunstância e esperamos que em um futuro bem próximo não encontremos mais, que não exista mais a situação de trabalho escravo, porque é importante que o trabalhador ele seja visto como um investimento na obra. É importante que as condições básicas elas sejam concedidas, que as normas de segurança elas sejam cumpridas, que as normas de trabalho elas sejam observadas. É importante que o trabalhador, que o empregador tenha um planejamento, que ele socorra, que ele tenha a assistência dos engenheiros de segurança, os técnicos de segurança, médicos de trabalho, para que a obra ela funcione, trazendo a dignidade para aquele trabalhador também. O trabalhador não pode ser visto como custo a ser cortado na obra. É isso, Caio. As denúncias sobre o trabalho escravo ou tráfico de pessoas podem ser feitas de forma anônima nos canais do Ministério Público do Trabalho, pelo site www.mpt.mp.br e pelo aplicativo Pardal, o Disque 100 também, ou aqui na Paraíba pelo WhatsApp 3612 3128, 3612 3128, e também pode ligar para a polícia, para a PM, para o 190, para o 197, o Disque Denúncia. Todos esses canais podem receber essas denúncias e acionar aí o Ministério Público do Trabalho. Obrigado, Renan. É importante falar sobre isso. Eu trouxe um comentário dizendo, o pessoal diz assim, é como se fosse da família. E não é mesmo, né? Primeiro que não deve, a relação de respeito, né, deve existir independente de ser considerado ou não da família. E aí a Eliana Alves chegou aqui para corroborar. Ela disse o seguinte: quando eu já dei palestras para domésticas, eu dizia que essa história de dizer Maria é da minha família não é, porque quando os patrões morrem não deixam um botão de herança para Maria, e é isso mesmo, né? Outra coisa que chama a atenção, Caio, a gente tem que observar também a responsabilidade de prefeituras em relação a outro tipo de trabalho. Todo mundo quer ter uma rua calçada, bonitinha, né? Mas aquelas pedrinhas quadradinhas que usam para o calçamento, às vezes as pessoas que fazem aquelas pedras, que fazem aquele trabalho, são submetidas à forma mais degradante de trabalho, debaixo de sol, às vezes são menores de idade. Então, as prefeituras têm que ficar atentas também quando vai contratar uma empresa, saber se essas empresas não estão, inclusive, na lista suja aí que existe. Né? A própria construção civil, a gente trouxe semana passada uma operação que 8 empresas foram notificadas. 8 empresas. Ou seja, não demonstra que não é caso isolado, demonstra que é um padrão. Um padrão de muitas empresas de construção civil de colocar pessoas em situação degradante, trabalhando, dormindo no local de trabalho, oferecendo pouca comida, pouca água, sujeira, uma coisa bem insalubre. Então, denuncie você, né, que sabe de um caso assim, por favor, faça essa denúncia. Renan, muito obrigado, pelas informações. Até a próxima. 11h30. Trago agora dados que foram conseguidos aqui pela Rede Paraíba. Os Estados Unidos foram o segundo principal destino de exportações do nosso estado no ano passado. A informação foi divulgada num levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esse levantamento aponta também que o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil deve impactar aproximadamente 101 milhões de reais do PIB paraibano. O presidente dos Estados Unidos informou que o Brasil vai ser taxado em 50% a partir do dia 1º de agosto, ou seja, sexta-feira, sem abrir para negociação. É importante falar isso. O Brasil tem tentado, mas até agora não conseguiu sentar à mesa de negociação com os Estados Unidos. A Paraíba tem um total de 35 milhões de dólares em exportações para os Estados Unidos, corresponde a 21% das exportações totais do estado, ficando atrás somente do Ceará e Espírito Santo, entre os estados com maior concentração
de um outro país aqui no Brasil. Ainda hoje a gente fala, né, sobre esse assunto na coluna de economia com Guilherme Bahia, porque ele vai falar como nós podemos proteger nosso bolso com tanta mudança, coisas imprevisíveis que estão por vir. Então fica por aqui, vamos falar sobre isso com Guilherme Bahia. E tem também a coluna Nutrição e Saúde com Érica Nóbrega, trazendo aí informações sobre o leite. E aí, você que está me ouvindo, costuma tomar leite todos os dias? Será que faz bem? Será que um adulto deve tomar leite? Será que não? Vamos tirar essas dúvidas daqui a pouco, logo após as notícias nacionais do Repórter CBN. E tem as últimas da política, viu? João Paulo Medeiros, você que está acompanhando pelo YouTube, tá vendo ele aqui, ó, não para. Escrevendo aqui do lado para o blog. E daqui a pouco traz informação para você também. São 11h31. Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de julho de 2025. O presidente Lula afirmou ao jornal New York Times que tem tentado contato com o líder americano Donald Trump, mas ninguém quer conversar sobre o tarifaço que entrará em vigor na sexta-feira se não houver acordo. Lula também disse que envolveu o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Carlos Fávaro, da Agricultura, nas negociações para entender qual é a possibilidade de conversa. Segundo ele, no entanto, não foi possível compreender a situação até o momento. O presidente brasileiro ainda reiterou que não pretende conduzir o diálogo como se fosse um país pequeno contra uma nação grande. Essa é a primeira entrevista de Lula para o jornal americano em 13 anos. Um vulcão que fica na região da Rússia, atingida por um terremoto de magnitude 8,8, entrou em atividade. Segundo informações preliminares, a lava incandescente flui pela encosta e explosões são ouvidas no local, que fica no extremo leste do país. Autoridades russas consideraram limitado o impacto causado pelo tremor e pelos tsunamis formados depois do terremoto. O Kremlin informou que os sistemas de alerta funcionaram bem e por isso os danos foram contidos. Não há registros de mortes. A apresentadora Oprah Winfrey teria mandado fechar uma estrada que passa pelo interior de uma propriedade dela no Havaí, o que teria dificultado a retirada de moradores da região. O arquipélago recebeu um alerta de tsunami depois do terremoto na Rússia. O porta-voz da apresentadora negou a informação e disse que ela estava colaborando com as pessoas e com as autoridades. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento Faculdades Nova Esperança. Ensino com excelência. Compromisso com você. Chegou a hora de mudar o seu futuro. Estão abertas as matrículas 2025.2 da Facene. São 7 opções de cursos: enfermagem, farmácia, odontologia, educação física, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária, com matrícula grátis e desconto de 60% nas mensalidades. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 83993920134. Açúcar alegre, doce companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar, um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar alegre, sua vida naturalmente doce. CBN João Pessoa. 11h36. Nutrição e saúde.
com Érica Nóbrega. Nutricionista Érica Nóbrega, muito bom dia para você. Bom dia, não se assustem com a minha voz. Eu estou numa sinusite, mas estou me cuidando, viu? Eu tô meio assim também. Normal, Menino, né, Érica? Normal. Não é bom não o negócio. É ruim demais, esse clima, né? Já tá um solzão lá fora, quando vê leva chuva, fica frio, fica... Enfim, faz parte. E a gente que é alérgico, que tem sinusite com facilidade, no instante fica assim. Mas, Érica, eu queria falar sobre um tema que vez por outra o pessoal fica com dúvida, vez por outra sai vídeo aí na internet. Tem gente que fala, não tome leite, leite é para criança, é para bebê, leite é inflamatório. Aí outro fala, não, tome leite que faz bem, é cálcio. Érica, e aí, hein? Em quem a gente acredita nesse momento? Toma ou não toma leite? O leite hoje ele faz parte do que a gente chama de tribunal dos alimentos, né? Aquela história de estar condenado. Mas escutem bem, o leite, ele é benéfico, ele é bom, Caio. Agora, existem situações que ele não é. De modo geral, se você não tem intolerância à lactose ou você não tem alergia à proteína do leite, você pode usar o leite. Ele é, inclusive, uma fonte maravilhosa de proteína, de cálcio, de vitamina D, de fósforo, de potássio. Para a saúde óssea, tem muito trabalho mostrando o leite como fonte interessante demais para as pessoas que têm uma tendência a ter baixo cálcio no corpo. Mas aí, quando você deve evitar o leite? Tá vendo a minha situação aqui? Que eu tô com sinusite? Eu tô evitando o leite. Por quê? Porque o leite é tendencioso a formar muco. Então, se você já está com uma gripe, ou se você está com uma sinusite, ou você tem uma tendência a ter gastrite, que faz refluxo, que tem sempre uma secreção, aí você, ainda que temporariamente, tem que tirar o leite, certo? E se você tem intolerância, você fez um exame, está lá, intolerante ao leite, você não vai poder usar, porque você já tem algumas queixas de quando usa, tem inchaço, tem diarreia, você já sabe que tem alguma coisa errada. A diferença do intolerante para aquela pessoa que tem alergia é que o intolerante, de modo geral, as manifestações são no digestório. É azia, empachamento, diarreia. A alergia, o negócio é mais sério, Caio. A alergia à caseína, que é a proteína do leite, faz com que as pessoas possam, muitas vezes, terem que ir correndo para o hospital, sob pena de fechar a garganta e você correr o risco até de morrer. Então, observe se você está aí. Como é que você está na fila do pão, como diz o povo? Então vamos lá. Quem tem alergia, quem tem intolerância, óbvio, não, vamos evitar, vamos diminuir, vai aí de acordo com o seu médico. Mas quem não tem nenhum problema, tem uma quantidade específica, Érica? Por exemplo, eu sou daquelas pessoas que eu vou ali tomar o leite, aí eu boto o leite em pó junto. Fica demais? Ou toma 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia é muito? Veja bem, existem outras fontes de proteína. Você pode estar usando ovo, estar usando carne, estar usando frango, né? Ainda em relação ao leite em pó, faço só uma advertência. A indústria, ela colocou lá na latinha orientação como usar, orientação como diluir. Eu sei que o senhor Caio parece que gosta das misturinhas, né? Aquela história de bem muito pó, bem pouquinha água. Aí vai, tem gente que até põe farinha láctea, Nossa, Nescau faz uma bomba, né? Vou dizer Você que... tenha cuidado com isso, porque os alimentos que precisam ser diluídos, eles não podem ser saturados, ou seja, a quantidade de pó muito maior do que a água. Por quê? Porque senão ele vai ficar, sabe aonde? Grudado no estômago, que é um órgão úmido. E isso, com o tempo, pode te dar distensão, pode te dar problema no estômago. Então, fica aqui a dica. Se você é aquela pessoa que gosta das coisas muito grossinho, leite grossinho, tudo saturado demais, dê uma olhada, que com o tempo isso não vai dar bom. Já vou evitar, porque você me descreveu aí, eu faço isso de vez em quando.
Mas de vez em Conheço quando, viu? muita gente. Já sei até é um copo alto, muita saturação, uma colher, aí liga a TV, é a colherada, não sabe nem quantas vezes vai tomando, né? É verdade, Érica. Então vamos nos cuidar. Pode tomar leite, mas com moderação, né? Tudo com exagero faz mal. Não, nada na vida é preciso exagerar. O leite você pode estar tomando no café da manhã e tomar mais uma vez lá no jantar. Nada de 1 litro, de 2, de 3, como tem muita gente aí, adolescente, fazendo maluquice, porque de qualquer forma vai sobrecarregar. E se é intolerante, dê uma olhada que você de fato tem que tirar. Muitas vezes você tem que tirar e optar, Caio, por aqueles leites sem lactose. Às vezes até você tem que usar uma enzima de lactase para melhorar. Érica Nóbrega, muitíssimo obrigado mais uma vez por tirar nossas dúvidas e falar de saúde sempre. Érica, bom dia para você. Para vocês também. Saúde é tudo, meu povo. Vamos correr atrás dela. 11h41, pausa rápida, voltamos para falar de saúde do bolso e tem as últimas da política muito recheada hoje com o resultado da reunião do governador João Azevedo com os deputados da base. CBN, a rádio que toca notícia. Para celebrar o aniversário de 440 anos de João Pessoa, a CBN prepara uma cobertura especial, com reportagens que recontam a história que você conhece, mas de um jeito que você nunca ouviu. Vamos voltar no tempo para mostrar como nasceu a terceira capital mais antiga do Brasil e acompanhar os passos que moldaram a identidade da cidade até aqui, do passado ao presente, rumo aos desafios futuros. E em agosto tem novidade na programação. Estreia a série Vozes da Cidade. Gente comum, com histórias que inspiram. Trabalhadores, empreendedores, personagens que movem a cidade e dão voz a João Pessoa. Profissionais que vivem a capital de perto e atuam nos principais pontos turísticos da cidade. Uma semana inteira de entrevistas especiais com gestores públicos que são responsáveis por áreas específicas da administração municipal. Em agosto, sintonize a CBN e mergulhe nessa história de 440 anos. CBN João Pessoa. 11h43. CBN Economia, com Guilherme Bahia. Hoje, como acontece a cada 6 semanas, o Copom vai decidir a próxima taxa de juros. A expectativa do mercado é pela manutenção. Nesta semana também vence o prazo dado pelos Estados Unidos para a implantação das tarifas extras de 50% sobre os produtos brasileiros. São decisões bem importantes e que influenciam na economia e que todos nós precisamos saber lidar. Por isso, nós temos a ajuda, ainda bem que temos a ajuda de Guilherme Bahia. Bahia, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. Sempre muito bom participar. Bahia, todas essas decisões, seja sobre a Selic, seja sobre o tarifaço, né, ou seja, uma sanção ali do presidente dos Estados Unidos, elas têm esse poder de causar grande impacto na nossa vida, mesmo que muitas pessoas não saibam disso. Explica um pouco o contexto dessa mudança e que impacto elas podem trazer para a nossa vida. Caio, são medidas relevantes e eu vou me ater menos à Selic, porque a gente já fala dela mais comumente. É um assunto que vira e mexe a gente comenta aqui. Sobre o tarifaço, mais especificamente, significa que vai ficar muito caro vender os nossos produtos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem incentivar que a sua economia localmente seja promovida. E isso pode gerar, por um lado, excesso de oferta dos produtos no Brasil, já que o mercado americano deixa de comprar, a gente vai precisar achar um novo comprador. E excesso de oferta quase sempre significa que os preços vão ficar mais baratos, o que para a gente é ruim, porque nesse caso nós somos os vendedores. Isso tende a trazer um resultado ruim para a Bolsa, tende a entrar menos dólares no Brasil, fazendo com que o dólar fique ainda mais caro. Isso acaba trazendo mais impactos para a inflação, o que invariavelmente pode acabar causando no longo prazo ainda mais um aumento na Selic, que para hoje se espera uma manutenção. Todo mundo acredita que deve manter.
O problema é que se o tarifácio de fato entrar, a gente tem um risco de inflação aumentada lá na frente. E vários outros impactos na forma de investimentos também. E você fica pensando aqui, a Maride já está dizendo, eu vou me reeducar. Já está dizendo, né? Sempre importante. Eu queria entender, Bahia, né? Porque sempre que isso acontece, tem essa notícia, aí chega a dúvida, né, do que pode acontecer com a economia, o pessoal começa a correr, né? Quer tomar uma decisão para evitar perda ou para... Enfim, acaba passando o carro na frente dos bois. O que é que pode acontecer? O que é que você sugere de fazer ou não fazer nesse momento? A primeira decisão é não tomar uma decisão precipitada na base do nervosismo. Isso é muito comum acontecer no mercado financeiro. Notícias à noite geram repercussão já no dia seguinte e o mercado meio que se desespera. Existe uma máxima que vale a pena as pessoas conhecerem. O dinheiro comumente é trocado da mão dos impacientes para os pacientes. Então a melhor decisão para se tomar agora é: espera ver qual é o efeito nos seus investimentos, no seu dinheiro, e espera esse efeito realmente se estabilizar para que daí você tome uma decisão. Ser um seguidor de tendência tende a trazer melhores resultados de longo prazo do que tentar adivinhar o momento em que as coisas vão acontecer. Ninguém sabe qual vai ser a decisão do Copom para hoje. Existe uma tendência, uma expectativa de que ele se mantenha, que a Selic se mantenha 15%. Ninguém sabe se o tarifácio de 50% vai ser sobre todos os produtos. Porque eu também duvido que o mercado americano pare, por exemplo, de comprar o café brasileiro. Isso seria lá dentro motivo de uma revolta enorme. Faltar café nos Estados Unidos, acho muito difícil que aconteça. Então espera ver o que vai acontecer, espera a tendência estabilizar para que a sua decisão seja a mais segura possível. E dentro do que couber, continua assistindo a gente toda quarta-feira, perto aí 15 para meio-dia, é quando a gente oferece as melhores decisões, as mais ponderadas para o nosso ouvinte. Bahia, antes de me despedir, tem aqui a Givanilda dizendo: bom dia, Caio. Bahia fala bonito, mesmo sendo assunto difícil, ele explica tão bem que fica fácil de entender. Olha aí, coisa boa, viu? Givanilda, um abraço para você. Obrigado, Givanilda. Essa é uma missão que eu carrego pessoalmente. Tentar ser profundo tecnicamente, mas de um jeito que qualquer pessoa entenda. Muito obrigado pelo seu feedback, Givanilda. Bahia, um grande abraço, boa semana. Boa semana, pessoal. Agora, 11h48. Últimas da política. Felipe Nunes e João Paulo Medeiros estão aqui na nossa bancada para trazer detalhes da política. Vamos começar por essa reunião. O governador João Azevedo reuniu os deputados da base. Já acabou essa reunião. O que é que a gente tem de resultado, Felipe? A reunião do governador João Azevedo com a base aliada já se encerrou. Foi um encontro que aconteceu durante um café da manhã em um hotel, Caio, na orla de João Pessoa. Trouxemos as atualizações durante toda a manhã. Além dos parlamentares da base aliada, participaram desse encontro secretários de Estado, Nonato Bandeira e Ronaldo Guerra, e o vice-governador Lucas Ribeiro. E como eu disse um pouco mais cedo, algumas declarações nessa reunião se destacaram. A primeira delas do próprio governador João Azevedo, que fez um balanço da gestão, conclamou a base para que mantenha a unidade política e administrativa e fez também alguns anúncios, entre os quais a entrega do Hospital da Mulher aqui em João Pessoa para o dia do aniversário da cidade, no dia 5. Na política, o governador João Azevedo deixou em aberto a possibilidade de disputar o Senado. Havia essa expectativa sobre a eventual confirmação. Ele não fez essa confirmação, segundo aliados que participaram, deputados que participaram dessa reunião. O governador, mais uma vez, disse que é uma definição que vai acontecer ali a partir do que for sendo acordado junto com a base aliada. Quem também falou nesse encontro foi o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, que fez uma declaração, como eu disse mais cedo, mantendo a predisposição dele, João, em disputar o governo do Estado, mas
dizendo que não quer fazer um rompimento e até abrindo a possibilidade de lá na frente abrir mão se não houver apoio e também se não tiver o apoio do presidente Lula. O vice-governador Lucas Ribeiro também pediu a palavra e defendeu o seu próprio nome nessa disputa, né, que vai acontecer nas eleições de 2026 como um nome natural, já que ele é o atual vice-governador e deve assumir o cargo se João Azevedo for para a disputa ao Senado nas eleições do ano que vem. Nossa equipe esteve presente nessa reunião, acompanhando os bastidores, e um dos que conversaram com a nossa equipe foi o deputado Hervásio Bezerra, que fez um resumo do que foi esse encontro da base aliada com o governador João Azevedo. Vamos ouvir o que ele disse. Ficou sua postulação de pré-candidato a governador, a deputada Cida, o líder Chico Mendes, o deputado Wilson Filho, o deputado Eduardo Carneiro. Apenas esses usaram da palavra, e todas falas amenas, mas dando um tom da parte e focando a parte administrativa do governo. As ações do governo, a reciprocidade dos deputados, a atuação e a solidariedade da Assembleia na aprovação de matérias do governo. O conteúdo político, sim, Lucas Ribeiro também, óbvio, fez uso da palavra. Mas falas extremamente amenas que não vêm a incendiar ainda mais a esse processo complicado, nós sabemos, mas sempre torcendo para que haja a unidade, porque o governo e João fazem muito bem a Paraíba e esse projeto ele não pode sofrer solução de continuidade. Vamos lutar, trabalhar para que seja mantida a unidade. Mas exatamente nesse café da manhã a pauta foi 90% administrativa. Apenas a fala, obviamente, de Lucas e de Adriano, enfatizando o desejo e a vontade de suas pré-candidaturas. Tá aí, como eu disse mais cedo, houve sim a abertura para que os presentes nessa reunião pudessem se expressar e a pauta política entrou nesse cardápio do café da manhã dos aliados com o governador João Azevedo nesse contexto de ruídos na base aliada. Desde mais cedo nós estamos repercutindo aqui as divergências dentro do Progressistas entre o prefeito da capital, Cícero Lucena, que tenta se viabilizar como nome da base para disputar as eleições do ano que vem, ele que não estava nessa reunião, e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que ontem deu uma declaração demonstrando insatisfações em relação à postura do prefeito Cícero Lucena, e hoje o governador João Azevedo, ao final dessa reunião, foi questionado sobre a avaliação que tem feito acerca dessa divergência. Vamos ouvir. Não houve cisão nenhuma. Houve comentários, as pessoas têm o direito de fazer comentários e eu continuo na minha crença de que é possível sim manter todo mundo junto na base para que a gente em 26 tenha um projeto extremamente forte. Como dissemos, o deputado Adriano Galdino também é alguém que dentro da base tem que se colocado de forma antecipada, né, como um nome para as eleições do ano que vem, cobrando essas definições, e o governador também foi questionado sobre a predisposição de Adriano Galdino em se colocar nessa disputa eleitoral. É mais do que natural, são projetos colocados, projetos pessoais que as pessoas colocam à disposição, mas também foi muito claro, e é preciso que seja dito isso, o próprio presidente Adriano Galdino colocou, de que não vai colocar nem o partido dele, nem a base em nenhum precipício se ele sentir que não é possível ou viável a sua candidatura, a sua proposta de candidatura. É assim que a gente constrói esse projeto para 26, com muita maturidade, com muita tranquilidade, e eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando sim. Eu aposto, claro, nessa unidade. Afinal de contas, é um governo muito forte, que traz resultados e que vai ser, na verdade, levado em consideração a partir nessa eleição de 26. E aí, quando falou sobre unidade, o governador foi questionado sobre as últimas declarações, tanto de Cícero quanto do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, já que, aparentemente, essa unidade não está acontecendo na realidade, né, dentro da base governista. Vamos ouvir o que ele disse. Aposto na unidade do grupo. É natural que tenha divergência. Política é feita assim.
É com divergência, com diferenças de ideias e depois a gente entender quais são as maiores, se a gente tem mais divergência ou convergência. Se tiver um número maior de pontos em que você tenha convergência, você segue junto. A caminhada é assim. A política é uma caminhada constante e você tem que ter pessoas que queiram fazer essa caminhada juntos com você. Você não pode obrigar ninguém, é claro que não. Até porque se você achar que tem e precisa ter outro caminho, é natural que tome. Mas agora eu continuo apostando, sim, claro, que é possível a gente ter essa unidade. Está aí a fala do governador João Azevedo. Quem também participou da reunião, obviamente, como eu disse, foi o deputado Adriano Galdino, que no evento pediu a palavra, falou que mantém a sua predisposição em disputar o governo do Estado nas eleições do ano que vem, mas deixou em aberta a possibilidade de um recuo. Primeiro, se tiver apoio político, né? Se não tiver, ele eventualmente pode desistir, foi o que disse, mas também ele quer o apoio do presidente Lula. Ele disse que se tiver esse apoio, vai manter essa disposição em ser candidato nas eleições do próximo ano. Vamos ouvir. Não está condicionada o fato de eu defendê-lo e exigir dele que ele vá me apoiar. Eu espero que ele me apoie. E para mim será uma honra receber o apoio do presidente Lula. Se ele chegar para mim, Adriano, eu quero você governador e você vai ter meu apoio. Isso aí já está decidido. Aí não tem mais freio, não tem mais volta a minha pré-candidatura. Mas se por acaso, por motivos alheios, ele não tiver condições políticas de me apoiar ou apoiar uma outra candidatura, e a minha disposição de continuar apoiando o presidente Lula vai continuar na mesma força, na mesma determinação, porque eu entendo que ele é quem melhor me representa e melhor representa o povo paraibano e o povo nordestino no Brasil. Presidente, o prefeito Cícero disse lá em Jacaraú que tem uma parceria firmada com o senhor. Você confirma essa parceria com o Cícero? Eu tenho parceria com o Cícero, com a Paraíba e com os paraibanos. E vamos juntos, cada vez mais, fazer uma Paraíba melhor e mais justa para todos. E por fim, João, para finalizar e você trazer o seu comentário, estamos repercutindo também as declarações do deputado Aguinaldo, que demonstrou essa insatisfação diante da postura do prefeito Cícero Lucena em se impor para as eleições do ano que vem. E quem reagiu foi o filho de Cícero, em relação ao que disse o deputado Aguinaldo Ribeiro. Numa nota encaminhada aqui para a nossa equipe, o deputado federal Messinho Lucena disse que reage às declarações do deputado Aguinaldo Ribeiro com surpresa as falas do parlamentar. Ele reforça a necessidade de manter o diálogo e a coesão dentro da base aliada do governador. Abre aspas. Recebi com surpresa as declarações do deputado Aguinaldo. Sempre mantivemos uma relação de respeito e franqueza e espero que assim continue sendo. Fecha aspas. No final das contas, qual a avaliação que você faz, João, desse café com o governador? Vamos resumir, Felipe, aqui, se a gente conseguisse resumir aqui na bancada, rapidamente. As declarações de Aguinaldo, essa resposta do Messinho Lucena, e as falas de João, Adriano e de outros aliados nesse café de hoje. A gente resumiria com que palavra? Eu, particularmente, resumiria com confusão e descontrole, né? São duas palavras que cabem ali e representam bem esse momento da base do governador João Azevedo aqui na Paraíba. Confusão e descontrole. Descontrole porque não há, de fato, uma coordenação, alguém que puxe para si a responsabilidade de conduzir esse processo. Ficam Adriano Galdino, Cícero Lucena, Aguinaldo Ribeiro, Hugo Mota e outros, cada um puxando para teses diferentes, colocando teses diferentes, e o ponto comum ali, a unidade desse grupo, fica cada vez mais ameaçada por conta exatamente dessas disputas todas dentro dessa base. Caio, não sei se você vai conseguir classificar aí esses movimentos todos. Uma palavra. Eu diria... Posso criar um caciquismo? Porque são muitos caciques. São pessoas que juntas têm muita força política, mas individualmente também tem muita força política. Então, é um momento que o grupo está cada um querendo puxar ali para si e claramente, Felipe, não está tendo consonância, né? E você descreveria como isso aí? Me faltam até palavras para descrever, né? Mas eu acho que é uma aparência. É algo que está acontecendo ali. Eu diria, vou usar uma expressão então, é uma unidade de aparência, porque a gente sabe o que está acontecendo nos bastidores
há uma clara divergência. Não existe mais nem isso, Felipe. Sim. Nem aparência. Nem aparência, porque Aguinaldo Ribeiro ontem abriu a tentativa, porta né? do partido para sair de Cícero. De Cícero, exatamente. É Cenas isso. para os próximos Cenas para os próximos capítulos. capítulos. Lembrando que no blog de João Paulo Medeiros, Pleno Poder, tem uma entrevista com o presidente do TRE, bastante importante. Quem quiser, é só clicar lá. Valeu, pessoal. 12:00 em ponto. Chegamos ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita. Apresentação Caio Ismael. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. CBN João Pessoa.